Salve, salve, meus queridos, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui no Pod Mais Crente. Você que ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, depois você esquece, amém? Fala galera, paz do Senhor para vocês. Nós estamos aqui com ele que é compositor, é ministro de louvor, é coordenador de jovens no setor 2, ele participa da igreja Assembleia de Deus no bairro Refap. Ele é o Misael Lara, é isso, mano? Isso aí, boa noite a todos, a paz do Senhor, meninos. Vamos conversar um pouco hoje aqui, acredito que a gente vai conseguir ter alguns assuntos bem produtivos. Amém, amém. Quero te agradecer também por ter aceitado esse convite aí para nós. A gente conhece um pouco, né, da sua história, que a gente vê em cima dos púlpitos e testemunhos, né? Mas hoje a gente veio realmente para conhecer a sua história, né? Amém. Desde o início. Amém. E com isso eu já queria te pedir como que foi o início ali da sua caminhada com Cristo, né? A gente sabe que você nasceu, né, num lar cristão, seu pai é pastor hoje, né? Mas como que foi o início da sua caminhada, assim, particular com Deus? Certo, vamos lá. Isso já enquadra no início do meu testemunho. Então a gente já começa por aqui, acredito que seja um ponto bem importante. Vamos lá. No início, então, de tudo isso há basicamente 17 anos atrás, os meus pais, na verdade, eles passaram um tempo, né, meu pai propriamente dizendo, afastado dos caminhos do Senhor. Mas sempre foi muito notório a questão do ministério na vida dele, né? Ele, quando era criança, ele foi basicamente, como é que eu posso dizer, ser expulso de casa, né? Isso com 9 anos de idade ainda. E a história já começa aí. Com 9 anos de idade, isso fazem 30 anos atrás hoje, com 9 anos de idade ele é expulso de casa, ele caminha aqui pelas ruas de Chapecó, isso no inverno, e bom, estou me acostumando novamente com o clima daqui, mas vocês sabem que o clima é bem, né, no inverno é bem frio, e então ele sai, segundo ele, com um shorts, né, e uma camiseta, e então ele acaba encontrando uma chapeação aberta. E nessa chapeação, quem era o dono era um presbítero da Assembleia de Deus. E naquela chapeação ele pede emprego naquela manhã e conta a história que havia acontecido e tudo mais. Esse presbítero da igreja, ele não aceita o que aconteceu e leva meu pai novamente para casa. Quando eles chegam, então, na casa do meu avô não queria ver meu pai na frente, né? Isso por uma história, claro, tem coisas que aconteceram antes ainda, né? Mas vamos mais para o que enquadra comigo também, né? Então, ele leva meu pai novamente para casa e chegando lá, ele faz um trato. Então, meu avô não queria que meu pai ficasse em casa, basicamente, né? Então, eles fazem um trato. Que meio período meu pai estudava e meio período meu pai trabalhava com ele. Então, com 9 anos, ele começa a trabalhar numa chapeação de carro, né? Lixando ali e tudo mais. Então, mas esse presbítero, ele faz um pedido ao meu avô. Que todo domingo de manhã ele possa passar na casa do meu avô e levar meu pai para a escola bíblica dominical. E então meu avô disse, quanto mais ele ficar distante, melhor, né? Então, claro, meu avô na época, tanto meu avô quanto minha avó ainda não eram crentes e tudo mais, né? E, enfim, aí começou tudo, né? Todo domingo de manhã esse presbítero passava lá, levava meu pai para a EBD. E meu pai conta que é engraçado porque a professora da EBD pedia o que cada criança queria ser quando crescer, né? Tipo um sonho. Alguns diziam, quero ser um médico, quero ser, né? Enfim, várias coisas, um engenheiro. Até piloto de avião saía, né? E meu pai dizia, eu quero entrar dentro da igreja com a minha mãe e com meu pai. Um de cada lado. Esse era o sonho dele, né? E era engraçado porque ele até comenta que alguns colegas davam uma risada, tipo, sonho é coisa maior, né? Tipo, o que é isso? Só que eu vejo que aquilo que é particular nosso tem um peso muito grande, especial para nós, né? Então talvez a maioria daquelas crianças já tivesse o pai ali e a mãe, né? Talvez até os mesmos os levassem até ali, mas o meu pai não. Então o sonho dele era com que um dia ele entrasse com os pais dele na igreja, né, e que eles aceitassem a Jesus. O tempo passa, meu pai ganha um cargo dentro do Ministério Infantil, ele começa a ser regente do coral infantil. Dentro da regência do coral infantil, então, ele pega e ele faz um trabalho ele com as crianças e chegou o dia do congresso.
Quando chegou o dia do congresso, ele chega até meus avós e faz um convite. Ele disse, pai, mãe, vai ter um trabalho muito especial. Eu acredito que na época ele já tinha uns 11 anos daí, passou um tempo. Vai ter um trabalho das crianças e tudo mais, eu vou reger o coral infantil, eu queria um presente de vocês. Meu avô já nunca pisou na igreja, né? Já deu uma olhada assim. Minha avó era católica não praticante, né? Então, meu avô, quando foi mandar meu pai ficar quieto, minha avó disse, deixa o menino falar, né? E ele fez o pedido, ele disse, eu quero que vocês vão lá, só me acompanhem, né? E o pai conta que no final do culto, então, após tudo que aconteceu, no congresso infantil, o pastor que estava ministrando fez o apelo, e ele disse que não pensou duas vezes, saiu correndo lá da frente, onde ele estava com o coral infantil, chegou lá atrás, meus avós já estavam chorando, ele pegou um de cada mão, né, um de cada lado, um da direita, um da esquerda, entrou no corredor principal da igreja sede, se eu não estou enganado, e entra com os dois então. Então o sonho dele se realiza ali, né? Entre os dois aceitam a Jesus naquela noite, desde então estão até hoje. Amém. Né? Porém, várias coisas acontecem, né? O tempo passa. Sim. E com esse tempo passando, meu pai não desviou, não afastou. Porém, chega um momento na vida dele que ele decide buscar algo novo. E o algo novo na vida dele seria o batismo com o Espírito Santo. Né? Seria o batismo com o Espírito Santo. E ele comenta e que o líder de jovens dele ajudava muito ele nessa questão, porque eles queriam buscar junto, né? Sim. O líder de jovens, e é muito importante hoje a gente, como líder, a gente vê que é importante o líder estar junto, o líder dar esse apoio, né? Nessa questão para o jovem não se sentir sozinho, porque às vezes, infelizmente, dentro de casa não tem um amparo necessário, não tem um acompanhamento, né? Então a gente se vê nesse papel de importância, eu julgo assim, com muita importância. Então, ele e o líder dele, então, fazem um propósito, os dois, né? Que, então, ele vai buscar o batismo com o Espírito Santo. E, nesse momento, ele começa, né? A jejuar, a orar, a dedicar um tempo especial para isso, né? Só que, infelizmente, adversidades vêm, né? Automaticamente, hoje eu brinco com o meu grupo do seguinte, né? Eu digo, vamos orar, vamos jejuar, vamos buscar... E daí eu já solto em seguida, né? Ah, Misael, então não vai vir prova, não vai vir dificuldade, não vai vir luta. Eu disse, aí que vai vir, né? Se prepara. Aí que vai vir a dificuldade. E então ele começa nesse propósito junto com o líder dele. E uma vez ele chega mais cedo na igreja, isso ele conta, que ele chega cedo na igreja, começa a orar e um dia ele orava alto. Um dia chega um obreiro mais velho da igreja assim, bate nas costas dele e diz, rapaz, Deus não é surdo, você pode orar mais baixo. E diz que ali foi um esfriamento que trouxe para ele. Ele não imaginava receber isso, né? E, enfim, eu também costumo dizer pro pessoal que a gente é humano, né? Sim. Então, independente, eu tô há 15, 20, 30, 50, um mês na igreja, não muda nada. A gente é humano, a gente tem dificuldades, a gente tem falha, né? Carne e osso, ninguém é um Superman, né? Então, assim, ele sofreu um esfriamento, ficou muito triste. Isso na época ele já tinha uns 14 para 15 anos já. Então, ele se deprime, ele para com tudo, ele para de ir na igreja, né? O líder sente a falta dele, o líder vai até a casa dele e, enfim... Eles conversam, o líder dá o apoio necessário para ele, ele se encoraja, ele volta. Ele falou, não, vamos desistir, Jonathan. Vamos buscar, vamos correr atrás disso. E o pai, então, começou a orar em casa. Então, quando meus avós saíam de casa, ele fechava a porta e orava. E começou nessa questão, ele disse que um dia ele estava com os joelhos dobrados no sofá da sala e, de repente, ele começa a sentir um arrepio. E algo bem próprio, né? Isso quando acontece, começa a sentir um arrepio que ele nunca tinha sentido, começa a esquentar o corpo dele demais, esse arrepio começa a subir. Quando ele olha para a porta, que seria a porta de saída da casa, ele vê de forma angelical, assim, um homem. Só que ele não consegue enxergar o seu rosto, ele viu que estava todo de branco, né? Diz que esse homem vem andando de forma lenta na direção dele, bem devagar. Ele ficou estatizado, ele nunca tinha visto isso, ficou apavorado. E quando esse homem chega até ele estica a mão e coloca na cabeça do meu pai. Ele conta que quando ele coloca, ele recebe o batismo com o Espírito Santo na hora. Nossa.
E foi incrível, assim, ele conta e a gente fica maravilhado, né? Então ele vai correndo até a casa do líder dele, e quando chega lá diz que eles não conseguem nem conversar, que daí ele já começa a falar língua estranha de volta, os dois começam a falar língua estranha junto, cara, entendeu? E o batismo acontece ali, o renovo e tal, então é muito legal. Passando o tempo, então, meu pai assume como líder de jovens, tal, ali, e ele encontra minha mãe, né, depois de um tempo. Mas, infelizmente, após um tempo de casado ali dos dois, ele acaba se afastando, né, se afastando da igreja por um curto período de tempo. E é aí que a minha história começa. Porque, como eu falei para vocês antes, meu pai hoje tem 39, vai fazer 40 em outubro, e eu tenho 20, então era, né, ele foi pai novo, digamos, 20 anos ali, né, então foi nessa época mais ou menos com que ele se afasta, né, e eu era pequeno ainda, e claro, fora da igreja ele fez algumas coisas, assim, que não, bom, meu pai sempre conversou demais comigo, né, sobre isso. Ele sempre falou: Misael, não vale a pena, não vale a pena, não vale a pena. Tanto é que a gente brinca que algumas pessoas o conheciam apenas por um apelido que ele tinha, né? Aí fora, lá em Joinville, como a gente morou 7 anos, o pessoal fala um vulgo, né? Né? Total. Enfim, mas o meu pai, ele era uma pessoa assim, ele se tornou alguém assim. E ele sempre conversou comigo dizendo: Misael, não vale a pena. Não vale a pena, não faça, não vale a pena. Enfim, o tempo passa, então eu nasci e sempre as promessas, né? Mesmo ele afastado da igreja, mesmo ele afastado, as coisas aconteciam e tudo mais. E certa vez eu fiquei muito doente, quase do dia para a noite. E a história começou na seguinte maneira: ele estava afastado da igreja, minha mãe permanece. Minha mãe nunca afastou, nunca saiu, mas ele saiu, ele afastou. E o que aconteceu então ali? Uma vez ele chegou do trabalho, já início da noite, assim, e eu era muito pequeno, a babá me cuidava o dia todo, porque meus pais trabalhavam, então eu ficava sozinho, eles, né, contrataram uma babá para me cuidar. E quando ele chega em casa, então, ele vê que tem uma mancha de sangue na minha boca, né, e ele pergunta para minha mãe, carinhosamente sempre chamada de Preta pela família, né, a Giovanni, ele pergunta: Preta, será que a babá bateu no Misael? Ele caiu, alguma coisa? Porque tava com uma marca de sangue na boca. Ela rapidamente liga pra babá, eles entram em contato e tal, e ela falou que não aconteceu nada, não caí, não machuquei, enfim. E ele se despede, ele fala que foi a noite que a gente mais brincou junto. Isso eu tinha mais ou menos uns 3 anos de idade, 2, 3 anos de idade. E ele fala que a gente brincou demais aquela noite. Brincou demais. E quando ele me coloca pra dormir, ele me dá um beijo, se despede e vai pra cama. Me colocou no berço. Quando ele vai, se levanta para trabalhar no dia seguinte, ele vai lá, como sempre ele passava, era de rotina, e me dava um beijo, também se despedia e saía. Quando ele chega no meu quarto, no berço, o meu travesseiro estava ensopado de sangue. Nossa. Ou seja, à noite eu tive uma hemorragia interna. Nossa. Rapidamente eles se desesperaram. Minha avó é enfermeira do hospital até hoje, já fazem 22, 24 anos já. Então toda a família, né, se mobilizou ali, se espantaram, não sabiam o que estava acontecendo, e me levaram para o hospital. Fizeram uma bateria de exames e tudo mais, e foi constatado leucemia. Isso quase do dia para a noite. E é muito engraçado, porque a gente não entende os projetos e os planos, né? E de uma maneira ou outra as coisas acabam acontecendo no fim. Então, quase que do dia para a noite foi constatado leucemia para um menino saudável, né? Na época meu pai tinha muito dinheiro, ganhava muito bem, trabalhava demais também, e quase não parava em casa por consequência disso. Então, ele pagou um bom médico na época. Inclusive, esses dias eu encontrei o doutor, naquele tempo que estava naqueles ambulatórios do Covid-19, eu encontrei esse doutor. Eu parei e falei: doutor, o senhor sabe quem eu sou? Ele falou: não, ele já bem velhinho, né? E eu disse: eu sou menino. Bom, vou continuar essa história aí, a gente termina depois. Que vai ficar mais legal ainda. Enfim, fizeram a bateria de exames, né? Foi constatado leucemia em um caso muito avançado, isso do dia para a noite. Meu Deus. Né? E meu pai ficou desesperado. Só que o caso era assim, cada dia piorava muito,
Muito, muito, muito. E um dia meu pai está em casa, minha mãe, ela morou. Meu pai fala que ela morou no hospital comigo. Ela não saía de lá. Isso lá em Joinville? E isso aqui em Chapecó. Aqui em Chapecó. Isso mesmo. Isso aqui em Chapecó. Somos naturais daqui, no caso, né? E então, eles falam que minha mãe não saía de lá. Ela tomava banho, se alimentava, a casa dela se tornou um hospital. Ela não me deixava lá sozinho. E o meu pai não, meu pai continuou a vida aqui. Ele trabalhava, tudo mais. E um dia chega um pastor lá e fala assim: Jonathan, Deus está te chamando, cara. Deus está te chamando para uma obra. Ele fala: não. O pai ganhava muito bem na época, estava afastado da igreja. Ele até chegou a falar: se o senhor quiser, eu sustento quantos missionários você quiser. Mas eu não saio, eu não vou. E beleza, o tempo passou e meu caso piorando. Chegou outro pastor: Jonathan, Deus te chama. Tem uma obra na tua vida. Não, mesma história, tal. Não vou. Ok. Um dia, minha avó liga pro meu pai, ele tava no trabalho. Ele é chamado de mano, né? Por ser o irmão mais velho da família. Depois a gente vai passar por essa história também. E ela disse: mano, corre aqui no hospital que o Misael não passa de hoje. Ele vai morrer. Quando ele chega no hospital, ele larga tudo, chega no hospital, ele me pega no colo, ele diz que eu tava muito, muito debilitado já. Eu começo a convulsionar nos braços dele. Nossa. A enfermeira diz: para ele não chegar no estado muito crítico, a gente vai aplicar dipirona na veia para baixar a febre e tudo mais. Quando aplicam, ninguém sabia, eu era muito novo, eu era alérgico a dipirona. Nossa. Isso causou um choque anafilático ali e na hora meus sentidos pararam. Meu Deus. Ele me largou morto em cima da cama. E agora acontece algo bem engraçado, que isso acontece com muita gente. Ele desce então as escadas do hospital regional aqui de Chapecó, chega numa capela que tem ali. Até esses dias ele revisitou essa capela, Tem né, lá. para lembrar de tudo que aconteceu. E ele pediu porque Deus havia feito isso. Ele diz que ele usa o exemplo de uma freira, o que parecia muito, mas ele não conseguia enxergar o rosto, ele estava chorando demais. E ela chega e bota a mão no ombro dele e fala: rapaz, por que você está chorando? Ele falou: porque Deus matou meu filho lá em cima. Ela falou: Deus não matou teu filho. Pegou e saiu. Quando ele olhou para trás, não tinha mais ninguém ali. De repente desce o meu avô na escadaria, chega dentro da capela e fala: mano, você tem que subir lá em cima, Misael tá vivo. Ele falou: não, Misael morreu nos meus braços. Não, Misael tá vivo. Eles subiram juntos, chegou lá, tinha um rapaz de sapatênis, calça jeans, gola polo lá, camiseta gola polo. E disse que meu pai se alterou e disse: rapaz, tu tá falando alto, tá gesticulando, não respeita o momento. Que ele falou: calma, senhor, sou um médico, sou um doutor. Ele disse: eu não sei o que aconteceu. Não é o meu dia de trabalho, acho que era segunda, quarta e sexta, trabalhei, acho que era uma quinta-feira, uma coisa assim, caía fora. Ele disse: não é o meu dia de trabalho hoje. Porém, eu sentei hoje para almoçar e uma voz falou comigo: larga tudo e sobe no hospital. Ele falou: eu não sou crente, eu não, né? Não sou da igreja, não sei o que aconteceu, mas quando eu fui, eu procurei dentro de casa, eu estava sozinho, não achei ninguém. Quando eu fui comer novamente, disse: larga tudo e sobe no hospital. Quando eu insisti pela terceira vez: larga tudo e sobe no hospital, ele disse: eu tive que largar, não sei o que estava acontecendo. Subi aqui, estava o menino nessa situação, fez os primeiros socorros, reanimou ali, eu estava respirando novamente. Nossa. Cara, então, assim, é impossível, né, as possibilidades aí. Mas vamos lá, tem mais. Tava melhorando. Quando eu tava pra receber a alta do hospital, já chega um pastor. Vai falar com meu pai. E ele diz: Jonathan, Deus tem uma obra na tua vida. O pai falou: não vou. Quando eu tava pra receber a alta do hospital, eu contraí uma bactéria que ninguém sabia o que era, que ninguém tinha pego ainda. Peguei pneumonia dupla, meus pulmões viraram pedra, estava com essa bactéria, quase parei de volta ali, ninguém sabia o que estava acontecendo. Meu pai fez um propósito com Deus, ele disse: Deus, se você devolver o meu filho, se você devolver a vida do Misael, a saúde dele, a partir desse momento ele é teu, e eu vou fazer a tua obra. Cara, questão de semanas, tudo acabou, eu recebi alta, voltei para casa. Chega um pastor lá em casa: Jonathan, Deus tem uma obra na tua vida. Ele fala: eu vou. Eu vou. E hoje a gente dá risada, cara, mas é interessante
entendeu? É interessante tudo isso. Isso, nós estávamos aqui em Chapecó, então. Nós estávamos em Chapecó. Então o pai estava naquele processo agora de volta, né? Tava afastado, tava voltando e tudo mais, tava firmando os passos. E, enfim, o meu tio, irmão mais novo dele, né? Ele tava na quadrangular na época, se não me engano. Ele chega pro meu pai e fala: mano, eu preciso que tu devolva um DVD ali na locadora pra mim, porque, enfim, eu não vou conseguir, tu vai ter um tempo, tu leva lá. Beleza, diz que o pai olhou assim, uma galera cabeluda e tal, na capa do DVD, né? Ele falou: pô, será que essa galera é crente? Não sei o que, tá igual eu aqui, cabeludo e tal. Aí diz que ele coloca o DVD pra ele assistir antes de devolver. Era a banda chamada Metal Nobre, não sei se vocês já ouviram, né? E cai naquele hino do Metal Nobre assim: quando os problemas invadem o teu ser, louvai por tua vida, louvai, mesmo sem saída. Credo, aquilo ali fez o pai desmanchar e ali firmou de vez, né, cara? Enfim, ele ouviu esse hino aí, mexeu, ele conta até hoje, ele canta até hoje, né? Porque ali foi um marco também pra ele. Aí ele devolveu o DVD, enfim. Passou o tempo, cara, a gente saiu de Chapecó, então a gente foi pra obra missionária, que a gente fala, né? Quando a gente saiu daqui, a gente deixou tudo. A gente brinca, a gente foi com a roupa do corpo. Pra não dizer só com a roupa do corpo, cara, a gente levou algumas peças de roupa sim, e levamos uma TV 14 polegadas na época, mais nada e fomos. Tudo que a gente tinha aqui, geladeira, guarda-roupa, carro, moto, tudo ficou. E a gente foi na cara e na coragem. Chegando lá, a gente foi para Vítor Meirelles, no município. E lá a gente trabalhou por um tempo, meu pai como missionário. Depois de um tempo trabalhando em Vítor Meirelles, a gente foi para o Vigante, que a gente chamava lá, que ficava dentro de José Boatê, que era ao lado de uma aldeia indígena, era quase que dentro de uma aldeia indígena. A igrejinha estava abandonada quando a gente chegou. E quando o pai, ele olhou assim, a gente foi ver a igreja pela primeira vez, e ele olhou a igreja, assim, a igreja parada, cheia de mato, tal, fechada. Quando a gente abriu, se não me engano, tinha mato até dentro da igreja. Tava bem feia a situação. Eu falei pro pai, assim, eu era pequenininho. Eu falei pra ele: pai, vamos lá, vamos pintar, isso daí vai ficar novo. Cara, a gente pegou, pintamos com cal a igreja lá fora, as pedras. No outro dia choveu, arrancou tudo. Arrancou tudo. Tirou a tinta. E lá vai a gente pintar de volta, cara. A gente arrumou, tinha umas pedras empilhadas, eu lembro até hoje, a gente fez um caminho com aquelas pedras e tal. E ali começou, cara. Começou tudo, né, na nossa vida. E depois, eu costumo ter muitas experiências marcantes deste lugar em específico. Porque eu costumo dizer que a obra missionária, ela me ensinou até a dependência de Deus. E é o que a gente tem que ter muito. Aquela confiança. Né? Não vou dizer pra vocês e pra quem tá assistindo assim: Misael, você não sente medo às vezes, né? Numa questão humana? Claro, com certeza, né? Todo mundo tem dívida pra pagar, tem uma hora que o cartão de crédito vai virar, né? Mas só um milagre. Mas assim, a gente aprendeu a ter muita dependência. Por exemplo, uma das coisas que me marca muito, é que uma vez, eu conto até hoje isso daí, inclusive nas ministrações, quando eu vou cumprir algumas agendas, alguns convites, e eu levantei pela manhã, assim, eu já devia ter uns 7 anos, mais ou menos. Eu levanto e, cara, com fome, muita fome, até hoje. E ela me acompanha? Ela me acompanha. Faz parte do ministério. É isso aí, tamo junto. E eu levanto e eu vou correndo até a cozinha. Quando eu chego lá pra minha mãe, eu digo: mãe, o que tem pra comer? Eu tô com muita fome. E eu sou bem rico em detalhes nessa questão, para o pessoal entender a importância que é isso. Geralmente quando a gente passa um café, no final dele, bem no final do térmico, fica aquele pozinho, né? E, cara, ela pegou a térmica de café, ela colocou em cima da mesa, ela abriu a despensa, atrás de alguns potes, aquelas bolachinhas de água e sal, sabe? Sim. Aquelas mais quebradinhas do fundo, assim, que a gente joga fora, que a gente o farelinho, ela coloca em cima da mesa. Ela fala: Misael, aproveita,
Porque a gente não sabe o que vai comer de meio-dia. Entendeu? Então eu costumo dizer pro pessoal assim, às vezes, aquilo lá que a gente descarta, aquilo que a gente joga fora, aquilo que a gente diz, isso aqui não serve nem pra, né, um cachorro que tá ali na rua comer. Era o que eu tinha. Era o que minha família tinha no momento. Entendeu? E uma vez um jovem me questionou dizendo, poxa, Misael, mas vocês saíram para obra missionária. E por que Deus deixou isso acontecer? Eu disse porque Deus, ele precisa colocar experiências na vida de algumas pessoas. E algumas pessoas são escolhidas para viver experiências. Porque se eu não tivesse vivido isso, hoje eu não teria como contar isso para alguém que está passando essa situação. Entendeu? Então Deus coloca situações na nossa vida para que a gente possa ser capacitado por elas, né? A gente brinca que é muito comum a gente ouvir isso, né? O crente dizendo, tô no deserto, né? E o deserto não é para matar, gente. O deserto capacita, o deserto fortalece. Ou seja, todos aqueles que passaram na Bíblia, passaram por um deserto, todos eles tiveram um crescimento, né? Foram revestidos e nunca ninguém morreu, né? Então o deserto é para um fortalecimento para nós. Então eu lembro que eu tomei aquele restinho de café, só o pó, comi aquele farelinho de bolacha, né? E na época, por ser muito novo, eu não entendia, mas hoje eu sei o peso que é isso. Então, eu aproveitei. Chega meu pai, estava trabalhando numa obra, né? Tava construindo uma casa, chega com fome, trabalhou a manhã toda, né? Chega com fome e diz, ô Preto, o que a gente vai comer hoje? Aí ele falou, ela olha para ele e diz, Jonathan, a gente não tem nada. Aí ele falou, Preto, não tem nada. Tá, e tem azeite? Ela falou, Jonathan, não tem azeite. Ele falou, pode ser banha de porco, Preto. Aí ela falou, Jonathan, pode? E ela disse, aonde tem? Ele falou, não sei. Mas se pode ser, amém. Aí meu pai me ensina uma das lições mais extraordinárias que ele já me ensinou, de forma indireta, em toda a minha vida. Meu pai saiu da cozinha, foi pro quarto e encostou a porta, uma porta de madeira que ficava entreaberta, né? Casa antiga. E, rapaz, o pai com o joelho dobrado na cama. E eu disse, eu vou ter que ir lá olhar o que tá acontecendo, porque quando o pai sai do quarto, alguma coisa acontece. Então eu preciso saber o que ele faz naquele quarto, né? Qual que é a mágica? E quando o pai, então, quando eu vou de curioso dar uma olhada no que estava acontecendo, o pai estava lá, de joelho dobrado, né? Eu até contei esse testemunho esses dias numa pregação que eu fiz. O pai tá lá de joelho dobrado. E ele disse, Senhor, foi tu que trouxe eu e minha família até aqui. Eu sei que o Senhor trouxe e o Senhor que vai prover. Ele levanta, ele abre a porta, ele sai. De repente, parece mágica, né? A gente fala, parece brincadeira, né? Bate na porta um irmão e diz, pastor, eu não sei se o senhor está precisando, mas eu matei umas galinhas lá em casa, daí eu trouxe algumas para vocês, porque eu senti de trazer. E eu não sei se vocês usam, mas eu matei um porco também. Deus. E trouxe uma lata aqui de banho, não sei se vocês... Entendeu? Então, cara, extraordinário isso, entendeu? A obra missionária me ensinou até a dependência de Deus. De confiar. Coisas aconteceram depois, especificamente comigo? Com certeza. Porque, inclusive hoje teve um episódio muito legal, que há pouco eu peguei uma moto, né? E a minha esposa nunca tinha andado de moto ainda. Eu falei, hoje a gente vai andar. Aí a gente pegou, fomos pro trabalho à tarde, começou a chover. Sim, uns pingos assim esporádicos, né? Caía aqui, caía ali e tal. E começou a aumentar a intensidade. Ela falou, vai chover. Eu falei, não vai. Ela falou, como não vai, tu sabe? Eu falei, espera aí, ó. Cara, no meio do sinaleiro fechado, a galera toda ao redor, levantei a mão. Cara, levantei as mãos no sinaleiro. Se Deus, não vai chover. Amém. Ela ficou olhando os caras que estavam no carro ao redor, olhando, né? O que tá acontecendo? Parou a chuva. Levei ela pra empresa, fui pra minha empresa, abri um sol, saí da empresa, fui lá, busquei ela no final agora, à noite, voltamos pra casa, ela olhou pra mim, por acaso tu olhou a previsão do tempo? Aí eu falei, não, porque ela falou, porque não choveu. Eu disse, é fé, eu falei que não ia chover, eu acreditei no que eu... Entendeu?
Porque eu lembrei do episódio, cara, que aconteceu um tempo atrás, alguns anos atrás já. Eu trabalhava de menor aprendiz ainda. E eu desci do ônibus lá em Joinville. A gente já tava lá. Eu desço do ônibus em Joinville. Eu tinha uma caminhada até a empresa para chegar lá ainda, porque o ponto de ônibus era de um lado, eu tinha que atravessar então uma rua inteira para chegar na outra. Uma subida, depois uma grande descida. E quando eu tô na metade dessa subida, começa a chover demais. E, cara, quem mora em Joinville sabe que é a terra da garoa, não tem, é todo dia, né? Se não chove é estranho, né? E daí começou a chover muito forte, muito forte. Rapaz, eu de camisa social lá e tal, sapatinho. Disse, Deus. Olha, eu sei que eu tenho muito erro, muita falha, mas vou fazer um pedido pro senhor. Que segura essa chuva só até eu pisar dentro da empresa. Cara, parou a chuva. Eu desço, subo a subida. Sabe aquela pessoa confiante, sabe? Aquele vencedor, que ele sabe no Deus que ele acredita, né? Eu subo devagar, cara, aquele morro. Eu desço mais devagar ainda, entendeu? Piso dentro da empresa, desaba, sabe? E hoje eu lembrei disso novamente. Eu disse, cara, que extraordinário isso. A gente acreditar o Deus que a gente serve, cara, entendeu? A gente acreditar porque, assim, a todo momento ele tá com a gente. A todo momento ele nos acompanha, né? Eu costumo dizer que quando a gente cria uma distância entre nós e ele, é o seguinte, não é ele que saiu de perto, é a gente que se afastou, ele nunca sai. É a gente que vai pra longe, né? Então hoje eu revivi um momento que eu vivi há anos atrás, eu achei extraordinário, né? Nossa, velho. História, né? A gente fica imaginando aqui. Eu e o Hélio, depois a gente comenta, né? É. A gente não fala nada, fica aí imaginando a história e vai. Cara, é que nem eu falei, a gente conhecia meio por cima, assim. Creio que já aconteceu muito mais coisa. Com seu pai, principalmente, que vive há mais tempo, né? O ministério, mas é incrível, cara. É incrível o que Deus faz, o que Deus fez e o que faz ainda e o que ele ainda vai fazer, né, cara? Esses teus testemunhos, realmente, eles passam uma... Não vou dizer que tudo é mentira, né? Eu posso me expressar errado, mas eles passam uma verdade. O jeito que você passa, o jeito que você fez hoje em questão da chuva, realmente a nossa fé, ela é pequena, né? Às vezes a gente diminui o Deus que a gente tem, Limita, né? Limita ele na nossa história em qualquer coisa. Então, nem oração foi um pedido, né? Isso aí. Cara, e isso é incrível. Eu sou daquela... Eu fico maravilhado com o que Deus faz. A minha vida na igreja faz pouco tempo, sabe? Então, qualquer coisa, tudo que Deus faz na vida do outro, eu fico imaginando, e se fosse comigo? Sabe? Será que a minha fé, que nem do seu pai, será que a minha fé ela seria tão grande assim? Né? Sim. Será que isso me coloca numa posição de pensar, de repensar, de fazer, de buscar mais? É por isso que a gente fala em todo bate-papo aqui, a gente fala que o que mais está aprendendo aqui, eu e o Hélio. A cada conversa, a cada testemunho, Deus vem e fala, tá aqui. Às vezes o cara chega aqui meio desanimado, né, por causa das coisas do dia, e isso aqui dá um ânimo pro cara, sabe? Então, essa parte, a questão da fé aí, meu Deus, tem horas que a gente limita Deus mesmo. É isso aí. Ah, esse problema é tão grande que não tem solução, né? A gente vive, às vezes, isso no dia a dia. Né? E o mais legal é ver as pessoas contando testemunho que a gente nem imagina, né? A gente olha assim, um piazão novo, o que vai contar? O que vão conversar hoje aí? Né? Mas Deus já fez passar tanta coisa. E tudo é bagagem, né, cara? Com então, certeza. assim, ó, o que eu penso? Tem uns que passam por desertos, por ventos, desde a infância. Deus já está ensinando ali. Tem uns que quando entende o chamado, que nem o meu caso. Eu não me lembro de passar desertos quando era na infância. Lembro que o meu pai e minha mãe passaram, mas eu não me lembro disso. Mas quando eu entendi o chamado, o que Deus quer para minha vida, às vezes a gente até reluta para não fazer. Sim. Ou a gente, né, meio que quer ignorar e aí as coisas começam a dar errado. Que foi que nem o caso do teu pai, né? Justo. Deus tocou onde? Na vida do filho, né? Aquilo que ele mais amava para ele despertar e não, tu vai ter que vir e pronto.
Eu tenho um negócio comigo, cara, que eu não sei se todo mundo concorda, já falei até aqui, que eu acho que é assim, tem pessoas que Deus não dá escolha, cara, Sim. sabe? Tem pessoas que Deus diz assim, eu tenho um projeto contigo, mas você que decide se você quer ou não quer fazer. Uhum. Aí a pessoa diz assim, não, eu vou tocar minha vida e não quero fazer. E o cara arruma um bom emprego, tem uma vida financeira estável, parece que dá tudo certo ele não fazendo. Mas tem pessoas, que esse é o meu caso, que Deus diz assim, cara, eu tenho um projeto na tua vida. Sim. E esse é o projeto. Tu vai dizer sim ou sim? É. Daí tu diz assim, não, então agora tu vai ficar aqui na prova até tu dizer sim. Sim. Sabe? Entendeu? Até tu entender. Esses dias eu tava lá em casa assim, eu disse, cara, esse negócio é muito louco, cara. Entendeu? É. Esse negócio de servir a Deus, o cara tem que às vezes ser meio doido, porque tu não entende. Sabe? Às vezes tu fica pensando, Deus, eu não tenho escolha. Eu não tenho pra onde ir. Me pediu se eu queria ou não. Não. Eu tenho que fazer e pronto. É. Sabe? Se você começa a negar o chamado, cara, Deus larga cada prova na vida do cara. E daí tu diz assim, eu vou fazer, Senhor. Não, deixa pra mim que eu vou fazer. Vou exercer o meu ministério, vou fazer. Daí Deus larga uma prova maior do que aquela quando tu tinha dito não. Daí tu fica assim, cara. Mas aí que vem. Daí você começa a entender diferente. Né? Que ali Deus tá moldando, como tu falou. Tenho levado isso comigo. O deserto não é pra matar. Justamente. Né? É para ensinar, para você ter experiência com Deus. Por mais que às vezes a gente tenha uns problemas meio grandes, e daí tu diz assim, meu Deus, isso aqui é impossível, né, de se resolver. Aí que tá. Daí tu não acreditou no que Deus podia fazer, É isso aí. entendeu? Daí Deus vai lá e arruma o negócio. Daí te dá aquele puxão da orelha, cara, eu faço. É. Entende? Então, assim, a gente tem comentado aqui, cara, para você ser crente, você tem que amar Jesus de verdade, cara. Tem que se entregar de verdade. Porque é gostoso. Tem tempo difícil. Tem tempo que é mil maravilhas. Tem tempo que é mil maravilhas. Mas é um negócio assim, cara. Às vezes tem coisas que você não entende. Trabalhar Sim, de Deus. maioria. Tem coisas, né, que Deus faz na nossa vida que a gente fica perguntando, meu Deus, né? É isso aí. E por que Deus isso? Por que aquilo? Mas assim, tu aprende a conversar com Deus. É. Eu tenho passado um vento aí, até ontem nós estávamos conversando, eu disse, meu Deus, o negócio que tá pegando. Sabe? Mas Deus tem me ensinado. Eu nunca parava para ler um livro, entende? Eu já tô em pouco tempo aí, já tô no meu quarto livro, tô lendo, Opa. buscando a Deus. A gente tinha vida corrida e não fazia um devocional, Uhum. entende? Não buscava a Deus. Cara, agora qualquer tempo do dia, qualquer hora do dia, eu dobro meu joelho, Perfeito. entendeu? Busco a Deus, às vezes aquele minutinho ali eu oro. Agora faz um tempo pra cá, que se eu não dobro o joelho, mas quando eu vejo, tô falando com Deus, entende? Tô conversando com Ele, né? Tendo um diálogo hábito. com Deus. Então, assim, sabe quando você deita no sofá e liga a TV e nada mais Cara, ontem de verdade, ontem à noite eu disse assim, não, Deus, eu tenho que fazer diferente. Eu tenho que orar mais, tenho que ler mais a Bíblia, porque ontem eu deitei no sofá, liguei lá a TV, 300 e poucos canal lá. Cara, não achei um canal pra assistir, cara. Entendeu? E esses tempos eu disse pro Espírito Santo assim, Senhor, tira de mim essa vontade de assistir televisão, né? O que não vem de ti, tira da minha vida. Cara, ontem eu fiquei lá assim... Chegou a gastar o botão do controle. Entendeu? Então tu começa a ver que quando tu diz o sim pra Deus, pra cumprir o chamado dele, o ministério que ele tem, Sim. vem as provas, vem. Mas tu começa a ver que tem coisinhas que te atrapalham que Deus vai tirando. Com certeza. Deus vai moldando. Vai pulindo essa questão. Vai pulindo, entendeu? Aquilo ali tu já não dá mais bola. E vai mudando, cara. Mas assim, tu tem que dizer sim, né? A gente vai na mesma igreja. Cara, às vezes o pastor dizia, traz uma palavra. Eu não, né? Não tenho nada preparado. Mano, tu faz uma oração. Deus o livre. Entende? E tu vai perdendo esse medo. É um né? trabalho de entrega todo dia, né, Wellington? Deus vai te capacitando. É isso aí. Entende? Aí, às vezes, tu vai lá cantar um hino, cara, que você nem sabe que tá. Sabe que a unção vem quando você tá louvando, cara.
tem hinos lá que de verdade, às vezes até pode ser que tenha irmãos que dizem assim, aquele ali quer se aparecer. Cara, eu vou lá, eu boto a boca no microfone, eu canto de verdade, porque aquilo é uma entrega, Isso aí. né? Então sai aquele louvor assim, sincero, de adoração, sabe? E eu tenho tido isso, e Deus vai capacitando. Aquele medo que você tinha de cantar e tocar o violão sozinho, você já não tem mais. Entendeu? Ah, não vai vir ninguém da banda. Cara, tu pega, vai lá, puxa sozinho. Se for o caso, teve um culto ali que eu fui na igreja, um culto de quarto. Nós estava meio sozinho, não foi a galera da banda, a Paty também não foi pra cantar, eu sozinho lá. E daí ninguém pra cuidar do som, eu disse, Deus, vai ser aquele culto de antigamente. Tu cruza e cabeceia, Assim, né, ó, cara? juntei os irmãos, o pastor disse, te vira lá com o culto. Juntei os irmãos na primeira fileira de banco. Cara, foi uma glória, assim, com aqueles 5, 6 irmãos. E só o violãozinho e a voz, e Deus capacitou ali pra gente fazer. Wellington, é muito engraçado isso que você comentou, 5 ou 6 irmãos, né? E dentro da Bíblia a gente tem aquela passagem, né? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome. Ou seja, não é uma questão de número, mas é o propósito da reunião. E engraçado que nesse dia aí, até já contei aqui, eu cheguei na igreja, cara, dava hora assim, não via ninguém, né? Só aqueles irmãos ali, mas já esse negócio aí desde criança, né? Onde tiver 2 ou 3, Deus está lá. E eu acho que também onde tiver você sozinho, Deus tem que estar ali também, né? Vamos lá. E aí, cara, mas não chegava ninguém, assim, pra ligar a mesa de som, e daí pensei, tem que mexer no som, tem que, cara, tudo sozinho, daqui a pouco não vai vir ninguém, vou ter que pregar aqui também, e tem que tirar a oferta também. E daí eu tava ali sozinho, cara, e nitidamente, assim, uma voz me disse assim, quando eu pregava, tinha som? Cara, aquilo assim, sabe, me arrepiou. Daí eu comecei a pensar, cara, Jesus pregava na beira do mar, entendeu? Um monte de gente, só aquele barulheiro, fica na beira do mar pra você ver, no final do dia, assim, as ondas batendo, ele não dá um barulhão. Então Jesus pregava ali, cara, não tinha uma caixa de som, não tinha nada, então o que não pode faltar é a palavra. Tem uma ministração do David Leonardo, né? A palavra. Tem que ter a palavra. Sim. Tendo a palavra de Deus ali, cara, se tiver som, não tiver, é isso aí. você tem que fazer. Se você for louvar, não tiver caixa de som pra botar o violão, coisa, cara, faz o louvor sincero, um louvor de adoração, que Deus vai estar presente ali. A gente viu lá na nossa igreja, até a gente tá tendo bastante oportunidade de pregar e, né, o Breno também, de exercer o nosso ministério. Sim. E esses dias eu disse assim, Deus, eu quero que tu me use diferente hoje, sabe? Eu não quero aquela palavra só de calmaria. Que os irmãos, parece que chega na metade da mensagem, Abrindo a boca. os irmãos estão dormindo, né? Entendeu? Só que quando a gente acha que tá dormindo, no final, algum irmão diz assim, aquela palavra foi pra mim. Com certeza, sempre tem um destino. E daí esses dias eu disse assim, Deus, eu quero que seja diferente, Deus. Quero que seja pregação com fogo. Penteca. Pentecostal roxo, né? Hoje eu vou ser um assembleiano de verdade. Cara, foi aquela pregação calmaria de novo. Daí o Espírito Santo diz pra mim assim, eu vou te usar como eu quero. Aí que tá. Entendeu? Eu disse, tá, beleza, né? Pronto. Vou fazer o quê? O chefe falou, tá falado. Isso aí. E aí esses dias eu me preparei um pouco mais, cara, assim, ó. Meu Deus, Deus me falou assim, nitidamente, eu estudando de tarde. Deus disse assim pra mim, cante aquele hino. Antes da ministração. Cara, eu sozinho numa sala assim, chego a me emocionar quando eu lembro daquela sensação. Cara, o Espírito Santo me tomou naquela sala e eu comecei a cantar o hino. Eu disse assim, mas Deus, esse hino é o hino pro final da mensagem, não pra antes. Sim. E Deus pra mim é antes, não é no final. E Deus me mostrou como é que ia acontecer. E cheguei lá na igreja, cara, fiquei relutando com aquilo. Disse assim, Deus, vou cantar esse hino no final, né? E, cara, até na hora da mensagem, assim, quando passaram pra mim o microfone, eu olhei pros piá da banda, assim, e disse, vamos cantar aquele hino. Cara, e Deus usou, assim, a gente de tal forma, e aquilo foi uma glória, sabe? No hino, no começo da mensagem. E aí eu entendi que a obediência, cara, é tudo, entendeu? E Deus tem usado, assim, ó, e daí
uma coisa que me chamou a atenção, que eu ia entrar no assunto, é que, cara, às vezes a gente espera muito de pregadores renomados, que o culto ele só é bom quando vem um pregador de fora, um cantor de fora. Entende? A gente não dá, às vezes, muita importância para a prata da casa. Sim. Eu costumo, né, dizer o seguinte, em que você está colocando sua expectativa? Numa pessoa? Um nome? Um status? Não. Você tem que colocar a tua expectativa em Deus. Você entendeu? E eu lembro que em Joinville, quando nós estávamos lá, então, como eu comentei em off ali, né, para vocês, antes de a gente iniciar aqui, a gente passou por algumas cidades, né, algumas mudanças e tudo mais, e a vida no pastorado é isso, né, Sim. Você passa e tal, enfim, antes de nós, então, retornarmos para Chapecó, depois de alguns anos, nós estávamos em Joinville, né, e pela misericórdia de Deus, meu pai hoje, lá, melhor dizendo, era pastor de uma igreja de mais ou menos uns 700 membros, né? Então era uma igreja muito grande, quase que após a sede vinha ela. Era a igreja do Vila Nova, do setor 7. Então, cara, culto de terça-feira lá, o culto de ensino da palavra, né? Terça-feira era culto do ensino da palavra, né? Quinta-feira, culto da vitória, popularmente conhecido, né, por nós. Sábado era culto dos departamentos e domingo culto da família. E na terça-feira aconteciam coisas maravilhosas. Foi quando a gente começou a conversar com os jovens assim, cara, vamos pra terça e vamos viver o que Deus tem pra nós lá. Você entendeu? Porque às vezes tinha aqueles jovens, no nosso grupo, os jovens domingueiros, que a gente dá uma brincada com eles, né? Que só vai no domingo, né, cara? Não, e lá tinha culto no sábado, né? Tinha também. A gente é de Jaraguá, veio de Jaraguá também. E tinha esse costume de ter culto sábado e domingo. Sim, né? Isso aí. Aqui o pessoal, a gente faz encontro, né? Os encontros de jovens e tal. Enfim, aí, cara, eu comecei a conversar com o grupo assim, vamos lá. Vamos servir, cara. Vamos pra cima, entendeu? Vamos buscar a presença de Deus. E, cara, culto de terça, culto de quinta, culto de sábado, culto de domingo. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, não tinha nada de diferente. Sim. Entendeu? A cada culto Deus tinha algo novo pra nós. A cada culto Deus transformava, a cada culto Deus curava, a cada culto Deus renovava, você tá entendendo? Então, quando a gente não cria uma expectativa num culto específico, não, culto de domingo que é top. Culto de domingo é top. O de quarta mais ou menos, né? Aquele pregador é top, aquele cantor é top. Sim, existem pessoas que com certeza, até eu ia te falar antes, esperei você concluir, quando você comentou de tem pessoas que decidem não viver, né, aquele propósito e tá tudo bem. E daí existem pessoas que não vou, sim ou sim, né? Uma vez eu estava conversando com um líder meu e eu comentei isso daí com ele, ele olhou para mim bem sério, falou bem assim, Misael, sabe aquela passagem da Bíblia, muitos são chamados, poucos escolhidos, tal, você é chamado ou você é escolhido? Existem pessoas que foram chamadas, existem pessoas que foram escolhidas, então são coisas diferentes, entendeu? Ele olhou para mim, você é chamado ou você é escolhido? Aí eu parei para pensar, eu disse, cara, é verdade, existem pessoas que estão ali, mas beleza, mas eu não sou assim. Entendeu? O que Deus tem para mim, até o pai brinca, né? Ele fala, Misael, você pode ir para onde você quiser. Você vai andar... Ele nem se preocupa. Ele falou, Misael, fica tranquilo, cara. Uma hora vai chegar. Vai chegar e você não tem como correr. É destinado, entendeu? É verdade. E eu falo com ele, não, pai, para com isso e tal. Hoje eu tenho meu trabalho e tudo mais, vivo minha vida, minha esposa tem o trabalho dela, né, e tal. E eu digo, não, pai, e tal. Ele falou, Misael, não se preocupa. Tipo, hoje ele não tem mais essa preocupação, entende? Como antigamente, por exemplo, que antes ele dizia, Misael, esteja aqui. Tal, nisso aqui, ajeita isso aqui e tudo mais, entende? Até quando eu tava saindo da casa dele ali, ele comentou sobre isso também, entendeu? Então hoje ele é bem tranquilo, ele fala, Misael... te deu uma base boa também, né? Misael, fica tranquilo. Vai chegar o momento que você não vai ter pra onde correr, você vai ver que o único caminho é isso e vai ter que encarar, entendeu? É bem assim, mas o que eu tava falando ali sobre a expectativa que você falou também, o Breno pregou, tu pregou quarto. Domingo? Quarta? Quarto. O Breno pregou quarta passada, foi pego no pulo, assim, durante o dia, né? O 4 da tarde. E ele,
disse sim, né? Vou ir Sim. e pronto. Primeiro eu falei não, eu falei pra minha esposa, olha, ele tá me chamando. Eu falei, eu acho que eu não vou, porque eu não tô preparado. Cara, não deu um minuto do Espírito Santo já. Você sempre tem que estar preparado. Eu falei, E aí, tá bom. E vamos. e assim, ó, a gente às vezes espera aquele pregador top vir no congresso e coisa, Sim, e a gente tem que aprender diferente, né? Que a gente tem que dar valor àquilo que a gente tem em casa. é isso aí. Entendeu? O Breno trouxe uma palavra lá sobre o corpo de Cristo, né? Sobre os membros que são importantes. Cara, aquela palavra lá, ela abriu a minha mente na quarta, assim, ó, eu prestei atenção na palavra. E no final de semana a gente passou por um episódio, aconteceu um episódio na igreja, que um irmão da igreja estava precisando de ajuda. Uhum. E quando o pastor me ligou e disse, mano, vamos juntar a oferta de hoje, vamos dar para esse irmão, me veio a palavra na mente, entendeu? Do corpo de Cristo. Eu disse assim, cara, nós temos que ajudar ele. Sensacional, né? Por quê? Se ele é o pé, nós não podemos ficar sem o pé. É isso aí. O dedinho. Não vai pra onde? Se esse irmão ali é a mão, nós temos que ajudar ele, não Isso podemos aí. ficar sem a mão. Na hora me veio a palavra, então assim, tem importância. Então Deus tem levantado assim a piazada aí, ó. Deus tem levantado na nossa igreja aí a piazada também. A gente tá se esforçando para fazer a obra de Deus, sabe? E vem vindo palavras simples, porque a gente não é pregador, né? Que chega lá e faz aquilo. Blá, blá, blá. A vontade é, né, mano? Dá Não vontade. Mas assim, ó, com aquela simplicidade que a gente traz a palavra de Deus, mas Sim. traz a verdade, É isso aí. né? Prega a verdade. E às vezes é isso que falta também na igreja, assim, ó. Tem pessoas que não pregam aquela verdade, né? Justo. Tanto que tem o evangelho aí, que é o evangelho do carro novo, da casa nova, que Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo, mas não prega sobre deserto, sobre prova, né? Não prega sobre ministério. Um assunto quase polêmico hoje, a volta de Jesus, né? A volta de Jesus. A volta de Jesus, é quase polêmico. Santa Ceia, né? A gente tem que frisar mais esses assuntos e principalmente a volta de Jesus, cara. Sim. Parece que a igreja perdeu essa, sabe, saiu fora do caminho, né, de pregar sobre isso, Sim. né? Isso aí, cara, eu acho que é o assunto principal. Assim, meninos, nessa questão, muito importante falar. Hoje eu não tenho, né, não posso. Uma pessoa que eu carrego na minha vida, muito além de meu pai, ele é meu pastor, né? E ele, como meu pastor, ele tem me ensinado muito, né? Nessa caminhada que eu tenho, nessa vivência que eu tive em todo esse momento, né? Ele me ensinou muitas coisas. E uma dessas coisas, pela graça de Deus, foi que ele nunca deixou de pregar a verdade e me mostrar ela também, né? É essencial. Sempre. Uma das coisas que eu carrego gravado no meu coração é que, cara, meu avô, hoje vivo, né? Ele acredita que Jesus vai voltar, amém. Mas e se ele morrer? Meu pai ainda vai acreditar que Jesus vai voltar. Se passar o tempo e meu pai morrer, eu ainda vou acreditar que Jesus vai voltar, porque isso é verdade. Sim. Entendeu? A Bíblia diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então a promessa é real. E eu vou aguardar. Vou aguardar, cara, sem cessar, sem duvidar. E vai acontecer, e os meus filhos virão. E pode passar o tempo, eu posso morrer. Mas eu quero deixar essa verdade gravada no coração deles também. Verdade. Jesus vai voltar. Você entendeu? Misael, e se você morrer, né? Eu tava até comentando também com o nosso grupo de jovens, como eu tava comentando com o Wellington, nós teremos um evento, está chegando um evento aí, né, que nós teremos, cara, eu tava falando com eles assim, mas Misael, e se você morrer e Jesus não voltar? Eu disse, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, cara, então eu vou estar lá também, entendeu? Então não vou ficar de fora, cara, disso daí, entendeu? Dessa maravilha. Eu creio e eu espero, cara, e é isso que eu vou pregar, entendeu? É isso que eu vou levar, que eles esperem, que eles não deixem de acreditar também, porque ele é fiel. Se ele prometeu, vai acontecer. É verdade. É o que a gente tá tentando pregar nesse podcast, nesse projeto aqui, né? Sim. Levar a palavra de Deus, contar os testemunhos, né? Porque, cara, através de um testemunho, muita coisa pode acontecer. Com certeza.
muita vida pode mudar, muita vida pode tomar uma decisão diferente, as pessoas podem estar numa fase aí, cara, terminal, às vezes está até no hospital e não conhece Jesus, vai rolar lá o Facebook, lá vai olhar, pá, né? Olha o testemunho desse cara aí, Deus mudou a vida dele. Então, cara, a ideia desse projeto e que a gente possa pregar cada vez mais, né, a vinda de Jesus. Porque, Sim. cara, os sinais estão aí, né? Com certeza, com certeza. Não sei se passa a nossa geração, né? Pode acontecer daqui a pouco, pode acontecer Pode agora ou daqui a acontecer 100 agora, anos, né? mas vai acontecer. Meu Deus, aconteça aí, quando nós estiver gravando aqui. Né? Mas não, a gente tem que estar preparado, porque... Cara, e do jeito que anda o mundo, do jeito que andam as coisas, cara, Jesus, se voltar, pra quem é crente de verdade, é lucro, né? Do jeito que andam as coisas. É isso aí. Zé, eu queria que você contasse um pouco mais como que foi essa experiência da composição da sua música, né? Perfeito. Vamos lá. A gente até entrou num assunto antes, bem rápido, né? Que uma vez eu cantei ela aqui em Chapecó, sim. Mas esta que eu cantei aqui, eu fiz a composição dela, ou melhor, eu escrevi a minha oração. Quando eu tinha mais ou menos uns 14 anos de idade, quando eu voltei da escola, meio revoltado, né? Aquela adolescência difícil, né? Então, assim, uma vez eu tava participando de um evento, né? O pessoal brincou adolescente, né? Ele não é nem criança, não é nem jovem, né? Ele tá naquele meio termo, então tá naquela indecisão, né? Mal compreendido, né? Então, assim, eu tinha 14 anos, estudava de manhã, eu chego em casa revoltado, brabo com a vida, né? Meu Deus do céu, o que tá acontecendo, Deus, né? E, assim, hoje eu me entendo, é bem importante isso, né? Hoje eu entendo o Misael de alguns anos atrás, porque tudo começou a acontecer muito cedo, né? Pra mim, tudo começou a acontecer muito cedo. Sim. Ou seja, eu comecei a cantar quando eu tinha 5 anos de idade, né? Comecei a cantar já com meu primo, e a primeira pregação foi cedo, o primeiro hino foi cedo, o ministério foi cedo, tanto é que eu estava esses dias parando para pensar, e vai fazer 5 anos já que eu já sou obreiro, né, do nosso ministério e tal. Então, assim, o tempo passou rápido, hoje eu já sou casado, vai fechar 1 ano que eu já sou casado, né, o tempo corre bastante, mas naquele dia eu tava, sabe... Era uma segunda-feira, eu lembro como se fosse hoje. E no final de semana, eu tinha participado de um congresso de adolescentes, né? Da Uniádio, lá em Joinville. E naquele congresso, houve uma pregação sobre o que você está fazendo para Deus, basicamente. O que eu estou fazendo para Deus? Será que eu estou no caminho? Será que eu estou na vontade de verdade ou eu estou fazendo aquilo que eu quero? Entendeu? E tô basicamente mascarando isso pra mim mesmo. Tipo, uma mentira, né? Não, tu tá fazendo aquilo que Deus quer, mas na verdade é o que eu quero. Entendeu? E, cara, eu cheguei. Eu lembro que eu cheguei, nem fui almoçar. Mãe, mas é o que tá acontecendo? Eu falei, não, espera aí. E fui pra resolver. Botei o negócio pra resolver. Fui pra dentro do quarto, joguei a mochila pra um canto, fechei a porta, chaveei, dobrei o joelho e disse, é o seguinte. Né? Foi bem assim. Papo reto. Falei, é o seguinte, como se eu tivesse certo, né? O que tá acontecendo? Né? O senhor prometeu que ia acontecer isso, aquilo lá, e tal, e tal, e tal. E aí? Não, nada muda? Toda vez é igual? Né? E, cara, eu lembro que uma das coisas que eu questionei aquela manhã foi o seguinte. O senhor prometeu que eu iria ter as minhas composições, que eu iria cantar as minhas canções. E isso não acontece. Isso não vem acontecendo. Lembro, cara, como se fosse hoje, assim, e a gente costuma usar essa expressão, né, não pro mal, é claro, mas é um tapa na cara, né? Ele chegou na parada, né? O Espírito Santo entrou dentro do meu quarto, cara, e eu escutei nitidamente a voz dele. Falou, pega um papel e uma caneta. Foi quase tipo, tu quer, então pega, né? Quer mesmo? Então, vamos lá. E eu peguei assim, disse, o que eu vou fazer com isso aqui? Né? De repente a mesma voz que mandou pegar o papel e a caneta falou assim, escreve tua oração. Comecei. Tanto é que eu começo o hino no refrão, no coro da música, né? Que diz, a minha carne busca o que é vão e passageiro.
mas meu espírito te anseia, pois tu és verdadeiro, Senhor. A minha carne busca o que é vão e passageiro, mas o teu espírito me mostra que tu és verdadeiro. Preciso do seu amor, né? E daí eu começo a decorrer a letra, né? Aqui estou mais uma vez, né? Pedindo, Pai, me ajude a caminhar, pois sozinho não vou aguentar, se não tiver as suas mãos para me guiar. Nessa hora, olha o meu coração. Senhor, preciso do seu perdão por tudo que fiz. Aí eu volto no coro do hino, né? E na segunda parte, cara, eu já tava chorando dentro do quarto, né? Já tava desmanchado. Aí eu disse, sabe de um negócio, cara? É hora de eu rasgar mesmo, né? Eu disse, sinceridade, né? Eu disse, eu sei, Deus, que te entristeci. Também sei, Pai, que te esqueci. Mas você sempre esteve ali, tão perto de mim. Então te peço, e aí entra a frase da pregação que eu escutei no final de semana. Me ensine a amar todas as coisas que tu amas. Então me ensine a caminhar pelo caminho que me leve ao lar. Eu quero ir mais perto, eu quero ir mais fundo. Cada vez mais quero ir mais profundo, Senhor. Teu sangue me alcançou e me libertou. Foi a primeira letra que eu escrevi. Cara, foi minha oração. Foi isso. Depois dessa tiveram outras, com certeza. Mas essa foi propriamente dita a primeira. Primeira que aconteceu há anos atrás já, né? E, enfim, 6 anos atrás. E, cara, muito marcante até hoje. E quando eu lembro, com certeza me emociona. Sim. Né? Porque foi ali que desencadeou, então, essa questão das composições e tudo mais, né? E não sei se por considerar a primeira, talvez, mas ela é muito especial mesmo, né? Por conta, inclusive, eu acredito que da letra dela, né? Que diz especificamente que o Espírito do Senhor que é verdadeiro, que as outras coisas são fúteis, ou seja, não há nada que possa preencher o que só o Espírito Santo do Senhor possa preencher na nossa vida. E na segunda parte do hino, então, onde diz que o que eu quero é estar perto, entendeu? Quero me aproximar, quero ir mais fundo, quero mergulhar, não quero sair, entendeu? Então, hoje ela é muito marcante, né, na minha vida, desde a composição até hoje, então ela é muito, muito especial para mim. Tu tem quantas letras já? Quantos hinos? Eu acredito que deve ter uns 7, mais ou menos. Umas 7 Fluiu o letras. negócio. Fluiu. Cara, eu tava assistindo essa semana um podcast de concorrente nosso, né? Cara, assisti um com o pastor Ademar de Campos. Cara, assim, ó, até mandei pros guri pra ver. É impossível tu começar e não terminar de assistir aquele negócio, Sim. sabe? Pô, o cara falou que ele tem 1000 canções, cara, escritas. Sabe que é 1000 canções, cara, né? Tipo, olha só quanta coisa Deus deu pra ele, né? E o cara com uma adoração sincera, né? Sim. Então, cara, que nós chegamos lá um dia, né? Extraordinário, cara, com certeza. Mano, eu tenho uma pergunta pra te fazer. Vamos lá. Quando você disse sobre que tudo começou muito cedo na tua vida, né? Composição, a parte da música, pregação. Você acha que foi o ambiente que te proporcionou isso? Tipo, por você estar na obra já, teu pai já exercendo o ministério, porque assim, às vezes tem, né? Que A nem influência. no meu caso, né? A gente sempre viveu na igreja e tal. Deus prometeu, falou comigo a primeira vez, acho que tinha uns 11 anos ali. Sim. Sabe? Que Deus usou uma profeta. Por incrível que pareça, Deus nunca tinha falado comigo diretamente e usou minha mãe para falar comigo. Cara, eu cheguei do colégio, pisei o pé dentro de casa e ela na sala já dentro de dedo. E Deus falou. E engraçado que assim, todas as promessas de Deus, todas as vezes que Deus fala, Deus vem cumprindo aquela profecia lá de tantos anos atrás, né? Mas assim, às vezes a gente também não se prepara, não busca como tinha que ser. Mas na tua experiência, tu acha que foi o ambiente? O Wellington, ótima pergunta. Ótima pergunta que eu já recebi algumas vezes, inclusive. Eu acredito que pode ter ajudado, com certeza, mas não que foi determinante. Sim.
Por que eu digo isso, né? Por mais que algumas pessoas acreditem ao contrário. Algumas pessoas talvez acreditam que eu só estou aqui, né? É porque tem gente que taxa, né? O Misael é filho do pastor João Talara. Então, né, filho de pastor é mais fácil também, porque é filho de pastor, né? E é mais fácil seguir o caminho do pai, coisa e tal, mas um pouco é mito, né? Com certeza, porque assim, na verdade, ou infelizmente, né, os filhos de pastor que vão assistir a gente, eles vão entender que a gente brinca que o filho do pastor ele tem um alvo nas costas, né? Sim. Ou seja, qualquer pisãozinho fora ali, opa, o filho do pastor pode, ou não sei o que, né? Uma vez eu fui brincar, e eu gosto de brincar um pouco com o pessoal, né? E eu fui contar uma piada, mas uma piada muito inocente, assim, uma brincadeira no meio do grupo ali que a gente tava, né? E a gente tava numa festa de aniversário. E daí o pessoal olhou pra mim e falou, nossa, mas o filho do pastor contando piada, ou seja, como se fosse algo, né, extraordinário. E uma vez, uma vez até o meu pai, num culto, ele falou, Misael, vira de costa aí. Aí ele virou também, ele disse, pessoal, olha só, não tem asa nas nossas costas, ou seja, a gente é ser humano igual você, né? E eu acho que é muito importante hoje com que o pessoal também, se alguém assistir nós, né, hoje que possa mudar essa visão também sobre o pastor e o filho do pastor e tudo mais. É que o seguinte, a gente sofre muito sim, né? Isso não podemos omitir, né? Da mesma forma que existem irmãos que são extraordinariamente abençoadores na nossa vida, existem pessoas que dizem, mas isso daqui, aquilo ali, né? Como se fosse algo, como se nós, no caso, fôssemos um santo, né? Sim. E tal, e quer que a gente esteja ali todo bonitinho, e, né? Enfim. Mas assim, Wellington, entrando especificamente na tua pergunta, então, não, eu acredito que não foi isso, mas isso com certeza ajudou para que eu entendesse. Eu acho que o principal fator foi aquilo que eu disse para vocês antes. O meu pai, sendo meu pastor, ele sempre me mostrou a base, a verdade. Uhum. E foi nessa verdade que eu me firmei. Quer ver uma coisa engraçada? Todo congresso, todo evento infantil que tinha, isso desde que eu era bem pequeno, e fazia um apelo para aceitar Jesus, eu ia para frente. Até os irmãos olhavam e falavam, mas o Misael? O filho do pastor aceitando Jesus? O que ele tá fazendo aí? E uma vez meu pai falou algo que ficou gravado no meu coração, que é o seguinte, se a gente peca todo dia, se a gente falha todo dia, se a gente se afasta todo dia, por que a gente não se aproxima todo dia? É verdade. Você entendeu? Então, cara, toda vez, cara, que tinha um apelo, eu ia pra frente, aceitar Jesus. E convidar Jesus novamente para entrar dentro de mim, você tá entendendo? Então, assim... eu acredito que a base ao qual foi passado para mim, porque nós somos indivíduos, certo? E essa subjetividade que a gente carrega dentro de nós, se você quiser fazer, você vai lá e faz. É aquele livre-arbítrio, né? Você vai lá e faz. Vai lá e cumpre. Se você quiser sair, você pega e sai, certo? Então, eu nunca fui um acorrentado, né? Uhum. Você é o filho do pastor, mas eu nunca fui um acorrentado. Meu pai nunca me obrigou a ir no culto. Meu pai nunca me obrigou entendeu? Mas ele sempre lembrou da promessa a qual Deus tinha feito na minha vida e os milagres ao qual ele tinha cumprido na minha vida. E isso era o suficiente para mim entender que tudo o quanto eu fizer até hoje é em questão de gratidão, né? Uhum. Por tudo que ele fez. Ponto. Então eu acredito que assim, o ponto específico e principal foi a base qual foi passada. A base a qual eu me firmei. Aquela rocha, né? Então, assim, eu me agarrei nisso. E eu disse, é isso que eu quero pra minha vida. Foi uma atitude, né? Foi uma atitude. Quer ver, ó? O primeiro instrumento que eu aprendi a tocar foi violão. Uma vez, a gente estava jantando na casa de um irmão, ele era musicista, meu aniversário estava chegando. Isso lá em Vitor Meirelles ainda. Muitos anos atrás. E ele falou pra mim na mesa, Misael, eu vou te dar um presente de aniversário. Qual instrumento você quer? E o meu sonho era bateria, né? Mas, rapaz do céu. E é o sonho de muito adolescente, muita criança, muito jovem da igreja, é bateria, né? Bateria. E quando eu fui falar quando eu só falei o meu pai já pegou meu braço aqui, me puxou perto e falou, fala violão. E eu falei, eu não quero violão. Né? Eu vou pedir. Fala violão. Quero um violão. Né? Não, você quer um violão? Beleza. E me deu um violão. Aquele violão fez com que
eu estivesse aqui hoje. Você tá entendendo? Aquele violão fez eu chegar onde eu cheguei hoje. Por quê? Aquele violão foi meu primeiro. E dali eu comecei a tentar sozinho. Meu pai sabia pouca coisa. E o pouco que ele sabia, ele me passou. Sabe? E daquele pouco que ele me passou, eu fui aprimorando, fui ensaiando, e o tempo foi passando. Chegou o Natal um dia, e meu pai olhou pra mim e falou bem assim, isso perto, naquela igrejinha perto da área indígena que eu falei pra vocês. Ele chegou pra mim, Misael, o Natal tá chegando, o que você quer de Natal? Eu falei, quero uma bateria. Ele falou, não, tu quer um teclado. Eu falei, não, eu quero uma bateria. Ele falou, não, Misael, olha aqui, ó. Olha a nossa igreja. Não tem ninguém pra tocar nada, um violãozinho, um tecladinho, alguma Como coisa. Vai tocar a bateria sozinho? Tu vai tocar a bateria e o irmão vai cantar? Não vai, não vai. Não. Cara, eu não quero bateria. Né? Mas tinha visão, né? Aí que tá. Isso é muito importante. Você andar com pessoas que eles, né, são visionários. Eles veem o que vai acontecer lá na frente, entendeu? E meu pai, pela graça de Deus, ele sempre teve essa visão, né? Pra mim. Então, o tempo passou, chegou o Natal, eu lembro que ele me acordou cedinho. Aquele dia, uma manhã fria. Eu de pijama, ele falou... Misael, pastor, Papai Noel deixou um presente pra ti lá dentro da igreja. Imagina, eu era criança, né? Bem pequeno. Eu falei, é sério, pai? Ele falou, é sério. Vamos lá. Na minha cabeça era a bateria, certo? Aí eu peguei, cara, nem coloquei tênis, nada. Corri pra fora e tal. E ele pegou e fez umas marquinhas, cara, tipo, como se a rena tivesse pisado no barro, entendeu? Com um gravetinho, cara, e tudo mais. Ensinou bem. Não, e eu fui olhando e tal, né? E daí sujou um pouquinho a escada e tal, né? No mesmo formato. Aí ele, teve aqui, e tal, né? Brincando comigo. Aí ele abriu, assim, a porta da igreja e tinha uma paredezinha assim, que elevava um pouco e não dava pra ver o que tava atrás do púlpito, né? Então eu saí correndo pra dentro da igreja, eu entrei dentro daquela igreja, e era uma igreja bem pequena, na verdade, cabia, acredito que umas 30 pessoas, cara, sabe? Inclusive, quando a gente chegou, como tava abandonado, não tinha ninguém. Então os primeiros cultos era o seguinte, era o cruzar e cabecear, né? Então o pai abriu o culto e o pai finalizava, né? Então era a primeira congregação nossa foi o pai, a mãe e eu. Acabou. Né? Um pregava, um cantava, um ia da harpa, outro fazia uma oração e acabou, né? Mas pela graça de Deus, cara, e por incrível que pareça, quando a gente foi sair daquele local que a gente ficou alguns anos ali, não tanto tempo também, a gente deixou a congregação, cabia 30, cara, a gente deixou com 60, sabe? Tipo, abarrotada, mas só 60, só que cabia 30 e não tinha os 30, você tá entendendo? E tudo começou a acontecer. Quando eu chego atrás desse púlpito, eu olho uma caixa grande e disse, mas uma bateria não vai caber dentro dessa caixa. Só que eu pensei, deve ser uma bateria eletrônica, então, né? A esperança não tinha acabado, entendeu? Eu abro lá um teclado, né, cara? Olha só que engraçado, eu não toquei aquele teclado. Eu não toquei aquele teclado. Pois o pai vendeu o teclado sem eu usar o teclado. Eu não usei. E passou tempo com a gente, não usei, ele vendeu. Aí passou um tempão, ele olhou pra mim e falou, Misael, isso anos depois, o que você quer de presente, Misael? Eu quero um teclado. Aí ele queria me surrar, né? Mas enfim, tudo isso teve um caminho, né? Depois do violão ali eu consegui ramificar isso para alguns outros instrumentos de corda. Aprendi, cara, consequentemente aprendi bateria, que o meu primo ganhou uma bateria, e daí ele me ensinou um ritmo lá, e daí eu fui aprendendo, olhando ele e tal, enfim, foi puxando essa questão. E a gente chegou então, enfim, onde a gente está hoje, né? Aprendendo um pouco de cada coisa, meio autodidata, assim, aprendendo sozinho. Não somos os melhores, mas a gente quebra um galho, né, cara? Na questão de precisar, não tem ninguém. Tamo lá. Tamo lá, entendeu? E falando em violão, então, eu tinha apenas aquele. Então, ele era um violão, assim, construído num fundo de quintal, literalmente. Foi o tio daquele rapaz que me deu, que construiu o violão. Então o violão era bem assim, um acabamento bem falho assim e tal, né? Só que foi ali que eu aprendi. E quando eu comecei a tocar na igreja, então, que a gente foi para uma igreja maior, quando a gente foi para Joinville, daí eu não tinha violão. Então eu usava um violão do pai, que é um Strindberg, que ele tem até hoje. Aquele violão tem uns 12 anos, uns 12, 14 anos já, cara. Bem antigo. E eu usava o violão dele, só que ele não gostava. Entendeu? Ele dizia, Misael, esse violão é meu. Entendeu? Esse violão é meu. Até lembrar. E daí, cara, de repente ele viu o violão, não tava lá, tava eu descendo o morro com o violão nas costas e tal, eu tava no ensaio.
Aí um dia ele chega em casa e entra pra dentro ali e tal. Entra pra dentro. E daí ele olhou pra mim bem sério, assim, e falou: seguinte, a partir de hoje você não pega mais meu violão na mão. Eu disse, bah, Vou tocar acabou, o quê, né? Palmas, né? Só. E daí eu disse, rapaz, fiquei triste. Isso fazem mais ou menos uns 7, 8 anos já que aconteceu. Ele olhou pra mim e falou assim, no banco de trás do carro eu quero que você pegue uma coisa ali pra mim. Eu disse, tá bom. A bateria. Agora veio. Fui lá, abri a porta, cara, tinha uma capa. Aparentemente não dava pra entender se era que instrumento que era. Eu pego aquela capa e disse, pai, tá aqui. Ele falou, é pra ti. E a partir de hoje você não pega mais o meu violão. Pra lembrar. Fui lá, cara, no quarto e tal, abri, cara, capa, quando abri a capa era um Takamine. Nossa. Na época eu disse, meu Deus do céu, nem entendia quase nada de violão. Eu disse, cara, vou estourar agora, né? Aí, peguei e fui todo feliz, cara, daí a mãe na cozinha, esse violão é bom, Misael? Eu falei, é bom, Nossa. esse violão é top, tal. E daí só 8 anos atrás, né, cara, daí eu peguei e na cozinha ele olhou pra mim e falou assim, Misael, seguinte, bem sério, esse violão é pra você exercer aquilo que Deus colocou na tua vida. Se um dia, que meu pai sempre foi muito humano, assim, né, sempre foi muito franco, porque existem pessoas que dizem, não, Deus o livre isso acontecer, mas o meu pai entende que isso é humano, Sim. entendeu? E ninguém tá isento de nada. Jamais. Não, aquele é um arquiteto, ele não pode fazer alguma coisa errada. Não, pode acontecer. Faz parte. Aquele é um médico, jamais ele vai deixar alguma coisa acontecer errada na cirurgia. Não, pode acontecer. Entendeu? É ser humano, pode acontecer. Né? Erros são também cabíveis na nossa realidade, Sim. com certeza. Tanto como a gente comentou quanto o pastor antes, né? Não, Deus o livre, ele é um pastor. Não muda nada. Então, assim, ele olhou pra mim e falou assim, Misael, esse violão é pra você exercer o ministério que Deus colocou sobre a tua vida. E eu lembro até hoje isso. Se um dia você se afastar da presença dele, eu quero que você me devolva esse violão. Porque esse violão tem um propósito sobre a tua vida. E você nunca vai usar ele pra fazer alguma coisa que não seja pro propósito que eu tô te dando hoje. Ponto. Acabou ali a conversa. Entendeu? Então, eu brinco hoje, né? Hoje eu tenho mais de um violão pela graça de Deus. E eu brinco que aquele lá não me desfaço de maneira nenhuma. Porque aquele é um instrumento com propósito. Entendeu? Então aquele vão ter um propósito sobre a minha vida. Então aquele eu vou carregar pra vida toda. Né? Já surgiram propostas de troca, de compra. Não sei, mas me dá esse violão, me vende esse violão, me empresta. Não, esse Eu não posso. não vai. Cara, isso é uma coisa que a gente tinha que pegar por costume, né? Quando você compra alguma coisa ou adquire alguma coisa, você ungir aquele negócio pra Deus, né? Eu tenho uma história de um violão também. O primeiro violão que eu comprei era um Michael. Sei. Né? E pra mim já era o violão, né? Na época lá na igreja, piazadinho com os violão surrado, né, cara? E eu, Zerinho. nossa, com um violãozinho novo e tal. E aí eu tinha um tio falecido hoje, e ele já curtia mais os violão crafter, né? Sei. Ele não era cristão, mas tocava em casa, assim, ele queria um violão mais top. Daí ele um dia ele comprou um violão, cara, na época... Isso há uns 15 anos atrás. Nunca me esqueço, era um violão, um Crafter, o GLX 3000 era o modelo. Já ouvi falar. Na capa do site da Crafter era o David Keeler que tava abraçado no violão. Nossa, aquilo ali, eu olhei aquele violão e disse, oh Deus, eu queria um desse aí. Vou chegar Só lá. que hoje, cara, eu procurei esses dias no Mercado Livre, hoje usado, os caras vendendo a 15 conto o violão daquele. Na época ele podia, ele comprou. E eu... Nossa, pegava aquele violão na mão assim e disse, oh Deus, um dia eu queria um craft. Piazzotti, né? Tocava dos adolescentes, na banda que nós tinha lá. E aí eu pedi pra Deus, assim, não sei se eu tinha mais fé que agora, mas eu dobrei meu joelho e disse, oh Deus, eu queria um violão bom, um pouco melhor do que esse que eu tenho, né? E daí, cara, ele chegou pra mim um dia e disse, vamos fazer uma troca? Daí eu disse, trocar o quê? Ele disse, não, eu disse, vamos trocar o meu pelo teu, na hora, né? Daí ele disse, não, eu tenho um negócio pra ti, tenho uma proposta pra te fazer. Eu disse, tá.
pega o teu, vai lá, nós tava trabalhando, eu trabalhava junto com ele, Sim. vai lá lá na tua casa, pega o teu violão, bota na capa e se arruma e vamos junto comigo pro centro. Aí fomos lá na loja de instrumentos, ele fazia aula de violão lá, eu tinha comprado o violão dele lá, teve que esperar, o violão era importado, né, cara? Teve que esperar semanas pra vir o violão e coisa. E eu pensei, meu Deus, se eu ganhar um daquele lá, tá bom, né? Cara, cheguei lá na loja, ele pegou e disse assim, escolhe o violão da Crafter, ele era Crafter, né? Era Takamine. Escolhe o violão da Crafter que você quiser aí. Cara, escolhi um violão lá, top, ele disse, ó, esse é o teu violão. Eu disse, mas como é que eu vou pagar? Eu não tenho dinheiro pra pagar. Ele disse, não, tu trabalha junto comigo, eu vou descontar do teu salário, desconta a parcela do violão. Sim. E já vamos deixar o teu aí. Cara, lá na igreja da Piazada, o violão mais top no violão. E daí ele me ensinou que era o Crafter, era o coreano, não era o chinês, era... Cara, e aquilo ali foi uma oração simples que eu fiz pra Deus e Deus respondeu. Sim. Né? E aí aquele violão, quando eu comprei ele, na época teve o meu líder de adolescente, ele disse assim pra mim, cara, pegue e unge esse teu violão aí. Dobra o teu joelho, o violão em cima da cama, né? E faz uma oração pra Deus e diz que aquele violão ali vai ser só pra você adorar a Deus, consagra ele. Cara, eu fiz aquilo ali, sabe? Depois eu acabei vendendo, me arrependo. Uma das coisas que mais me arrependo foi ter vendido aquele violão. Você que comprou meu violão, né? Eu sei onde que tá aquele violão lá. Você que tá assistindo aí, ó. A pessoa tem até hoje o violão. Era um baita no violão. Mas assim, cara, depois no final, eu paguei acho que 2 ou 3 parcelas. Chegou um dia, meu tio disse assim, cara, nem precisa me pagar mais, vou te dar de presente o resto. E pronto. Né? E aí, cara, depois eu vendi, fiquei sem violão. Pior coisa na vida é você ficar sem instrumento. Né? Eu vim pra Chapecó aqui, dependia de violão emprestado. Cara, daí um dia Deus me abençoou, né? Eu fiz mais uma vez a oração e disse, Deus, eu preciso de um instrumento. Eu não consigo mais tocar com o violão das pessoas, porque vai no culto lá, tem 2 violeiros, os caras vão tocar o violão deles, tu fica ali chupando o dedo, né? E eu fiz a mesma oração, e Deus me presenteou com mais um violão. Que benção. E daí Deus me deu um Takamine. Eu queria um Crafter, mas Deus me deu um Takamine. Não, mas assim, é pra descontrair, mas, cara, é oração sincera, né? Com certeza. É a sinceridade, né? A sinceridade, assim, o coração voltado a Deus que faz a diferença, né? E entra até, inclusive, Wellington, por incrível que pareça, naquela questão que a gente falou antes do pregador e do cantor, né? Às vezes uma palavra, assim, né? Explode e tal. Mas eu tenho uma palavra simples, uma palavra com calmaria e tal, mas, cara, é a sinceridade que você tá fazendo aquilo ali, né? Teu coração voltado, Deus, é o teu objetivo, né? Que vai fazer a diferença ali, com certeza. Mano, eu enquanto tava contando ali a história, a gente sempre frisa aqui, né, que, cara, a base familiar, não que quem não teve a base familiar não vai ser alguém na vida, Sim. Longe disso, né? Que a pessoa, ela vai crescendo, ela vai tendo suas próprias experiências e aquilo que ela não teve como base, ela vai ensinar para os filhos e vai fazer, né? Mas essa questão de você, desde criança, ter um pai que era já dirigente de igreja, pastor, já te induziu no caminho certo, né? Eu tava escutando uma pregação ontem de um pastor americano que ele disse assim, cara, você fala pro teu filho que se você vai na igreja, ele tem que ir na igreja. Desde pequeno. E se ele disser que não, tu diz assim pra ele, eu pago tuas contas, tu mora dentro da minha casa, então tu vai na igreja. Entende? Então isso aí, cara, é uma coisa que aconteceu comigo, meu pai, eles não me deram essa chance de não ir na igreja. Entendeu? Então, cara, tu vai crescendo com isso. Sim. E tu vai se apaixonando pelas coisas de Deus. Então a gente já conversou em vários podcasts aqui que a base também... eu fico triste quando eu vejo assim uma pessoa que está anos na igreja, né? E daí o filho é adolescente e daí diz assim, mas o meu filho está passando por uma fase, mas eu acho que vai passar essa fase. Sim, não né? tem uma atitude, toma um posicionamento, né? Quantas vezes a gente se criou nisso, né? De o pai dizer assim, enquanto tu mora dentro da minha casa, a mãe dizer, enquanto vocês moram dentro da minha casa, tu vai fazer, né, o que eu mandar, senão vaza. E tu vai vazar onde? Pra onde? Vai vazar onde? Às vezes com 15 anos, né, cara?
cara, eu já trabalhava, às vezes tem pesado aí com 15 anos, nem trabalha, vai fazer o que da vida? E daí, não, então eu vou na igreja, né? Mas assim, cara, essa base, assim, eu acho que teria que continuar, sabe? Com Porque certeza. tem muitas famílias destruídas, assim, tem muitos pais que estão dentro da igreja, que os filhos estão tomando caminhos muito diferentes, Sim. né? E às vezes falta aquela firmeza, sabe? Com certeza eu acredito que essa insistência seja importante, né? Imagina, você apostar naquilo, você investir naquilo é fundamental, você não Verdade. pode desistir, né? Você não pode se conformar, entrar num conformismo. Não, tá, assim tá tudo bem, tá tranquilo, e a É o situação... mundo de hoje. a situação vai piorando, mas não, mas tá tranquilo e tal. Eu acredito, assim, que como um cristão a gente não pode se conformar com essas coisas, né? Até eu carrego Romanos 12:2, né? Não vos conformeis com este mundo e tal, e vamos pra cima, É né? verdade. Então, assim... eu acredito que nós, assim, quanto a nossa fé, a gente não pode entrar num desleixo assim, tipo, não, deixa isso daí, deixa andar e a corda vá e de repente a gente perdeu o controle de tudo já, né? Não, acredito que essa insistência, assim, é fundamental. Acredito que é muito importante não se conformar com essas questões, assim, que tu estava comentando, é bem interessante mesmo. Amém. Apesar, parece que tem uns 500 anos, né? Tanta coisa que já passou. É, Chega, vai né? contando, mas, meu Deus, mas que idade Parece que que tem? nós Parece- temos 2 aninhos aqui, né? Eu, Nossa. eu tava lembrando aqui, cara, a gente tava conversando ali, eu tava lembrando do episódio que aconteceu, foram 2, na verdade, bem engraçados, né? Que são experiências assim, eu tive algumas experiências com Deus e sempre busquei tê-las também, né? Por exemplo, tem algumas que eu começava a contar pra galera assim nos jovens, eles diziam, para que a gente não quer até o final, a gente não vai dormir à noite, né? Então, mas que não vem a casa eu não vou contar aqui também. Mas assim, por incrível que pareça, tem experiências que eu já disse, Deus, eu não quero ter mais. Tá bom assim. Tá bom, não precisa. Mas mas eu nunca deixei de buscar essas experiências e tudo mais, né? E elas acontecem pela misericórdia dele até hoje na minha vida e mostra que ele é fiel, né? Por exemplo, uma vez eu estava indo por uma vigília e eu abri o guarda-roupa assim, como lá tem culto no sábado, né? Era a vigília de sábado pro domingo. Eu saí do culto, fui para casa, tal, comi alguma coisa. Quando fui voltar pra vigília, abri meu guarda-roupa pra pegar um perfume, eu não tinha. E daí eu disse, rapaz, eu olhei... eu tinha comido... Eu dizimava já e tal na época. Aí eu olhei pro céu e disse, Deus, o Senhor vai deixar o teu filho fiel sem um perfume, Deus. Não acredito nisso. Que vão falar. Não. E tal, e subia pra igreja, né, cara? E tal, e passou o culto, passou a vigília ali e tudo mais. E no final dela chegou uma irmã pra mim e falou, Misael, quando eu tava saindo, assim, ela agarrou no meu braço. Irmã Márcia, lembro até hoje. E, inclusive, eu vou mandar esse vídeo pra ela e um beijo pra ela. Ela falou, Misael, você não vai sair daqui. Soba, o que tá acontecendo? Ela pegou no meu braço, ela olhou pra mim e falou assim, quando eu tava vindo pra cá, tava saindo de casa, o Espírito Santo falou pra mim assim, leva um perfume pro Misael. Ela vendia uma marca específica lá, né? E daí ela disse, leva esse perfume pro Misael. Aí ela olhou pra mim e falou, Misael, eu não sei se você gosta desse perfume, mas foi esse que eu trouxe pra você. E na época, eu usava só um tipo de perfume. Era só aquele lá. Marca registrada. Marca registrada minha, não tinha. Eu só usava aquele lá. Quando me dava um presente que era perfume, era só aquele lá. Não tinha. Quando eu abro a sacola, aquele perfume dentro. O mesmo perfume que eu sempre usei. Coisa Você entendeu? simples, né? Coisa simples, mas marcante demais. Que pra Marcante. nós tem um peso e um valor inestimável. E quando eu abri assim, eu olhei. E daí quando eu olho pra ela de volta, ela falou... O Espírito Santo falou que enquanto eu morar nessa cidade, todo o teu perfume eu vou te abençoar. Ô, glória. Pronto. Achou Passou. alguém aqui já na cidade? Aqui não. Não, vai surgir em nome de Jesus. Eu uso o mesmo perfume ainda. Um patrocinador. Enfim. Irmãos da IFAP, Ô, lá, glória. por favor. E aí, o que aconteceu? Passou um tempo e todo mês, sem eu falar pra ela, era aquele perfume que ela me dava. Todo mês, certinho.
E aí, cara, uma época eu ganhei tanto perfume dela que eu tava dando já pros irmãos, entendeu? É que a gente não é uma cisterna, né, que recebe e retém, né? A gente tem que ser um canal, né? A gente recebe pra abençoar, né, cara? Então eu comecei a receber e abençoava também. E daí eu recebi a notícia que a gente ia embora da cidade. E eu disse, meu Deus do céu, e agora eu vou perder os perfumes. Cara, na semana que a gente foi embora, ela voltou pra terra natal dela. Meu Deus. Só tava ali pra... Você entendeu? E qual foi a palavra dela no início? O Espírito Santo falou que enquanto eu morar nessa cidade, eu vou dar todo o perfume que você precisar. Então, na semana que eu fui embora, ela foi também. Entendeu? Pra tu ver, assim, que são detalhes, cara, que fazem a diferença. Entendeu? Esse, ó, depende, de repente também, né, Mizel? Hoje a tecnologia tá bem rápida, os transportes também estão bem Mandar por correio aí, né? Márcia, né? Se quiser continuar... Se o propósito tá de pé, Cara, a gente brinca, mas assim, cara, é nos mínimos detalhes, com né? certeza. Deus, certeza. ele surpreende. E aquilo que a gente tava falando, cara, os testemunhos. Quando não tinha testemunho, eu babava vendo os testemunhos dos outros, Sim. né? E daí fui fazer oração sincera e dizer pra Deus, eu quero viver meus testemunhos de... Cara, especial isso daí, especial. Aí veio de enxurrada e veio coisa difícil, né? Então a gente tem que estar preparado também. É isso aí. Entendeu? É bonitinho, né? Quem tá em casa ali vai assistir depois o vídeo. Nossa, que legal, historinha, né? Que legal. Só bênção. Só bênção, o irmão ali ganhou perfume e coisa. Mas assim, e aquela tristeza de abrir e ver que tu não tinha o perfume pra aquele evento. Aquela prova, né, cara, de tu olhar por mais que mínima. Sabe uma coisa que aconteceu também, Wellington? Foi o seguinte, fui pra um congresso de jovens, quando eu abro meu guarda-roupa, de volta, aquele guarda-roupa é especial, cara. Tem ele até hoje. Eu tava de camiseta, calça jeans, quando eu coloquei meu tênis no pé, furado. O único tênis que eu tinha. Aí a mãe vai de sapato. Eu falei, mãe, camiseta, calça jeans e sapato. Vai ficar lindo. Aí eu falei, não, mãe, não me conformo. Não, Mizel, você vai colocar teu sapato, você vai. Você não vai deixar ele na igreja por causa do tênis. Cara, mas fui já distante, né? Fui de corpo presente só, né, cara? Aí cheguei lá, sentei no primeiro banco da igreja sede de Joinville, cara, e fiquei lá, sério, nem dobrei o joelho. Não, eu fiquei lá, tipo, inconformado, né? Não, Deus, eu não acredito. Não, a gente sempre joga nas costas, né, de Deus. Não acredito, não sei o que e tal. E sentado lá, de repente, vem um irmão, cara. A igreja sede de Joinville, ela tem as portas laterais que você entra por trás dela ali, né, pelo térreo e tudo mais. Daí você chega na parte do templo ali, a parte superior. E chega um irmão e ele sobe lá, uma sacola grande, uma caixa. E eu olhando aquele irmão lá, né? Pensou que era uma bateria, não, né? Agora vai ficar marcado. E daí eu chego e fico olhando pra ele, ele vem na minha direção assim, ele chega, Misael, seguinte, curto e rápido. Não sei se tu tava precisando, essa frase é marcante na minha vida, aconteceu com o perfume, aconteceu com o tênis, eu não sei se tu tava precisando, mas eu tava vindo pra cá, escutei uma voz dizendo bem assim pra mim, foi o Espírito Santo, Misael. Para nessa loja e leva um tênis pro Misael. Ele falou que não entendeu, mas ele chegou lá, parou na loja, comprou um tênis. Eu falei, não sei nem se é teu número, cara. Mas eu escutei uma voz, para nessa loja, compra um tênis pro Misael e trouxe aqui pra ti. Mas eu me abracei naquela caixa lá, cara. Deu uns Se 20, não era o número dele, ia ficar dobrava o pé. Deu uns 20, 30, glória a Deus, lá e fui pro banheiro quando eu coloco, cara. Certinho. Perfeito, cara. Você entendeu? São detalhes. Só que os detalhes que são interessantes também na minha vida, por quê? Porque a minha mãe, pela graça de Deus, mulher de Deus, cara, de Deus mesmo. E quando eu penso que isso é a nossa vida e vai chegar um momento, quando eu penso que talvez eu possa perder meu pai ou a minha mãe, eu choro. É verdade. Porque são pessoas especiais na minha vida que me ensinaram muitas coisas, cara. Sim. Mas uma das coisas que meu pai sempre me falou também foi o seguinte, Misael, eu posso sair daqui dessa terra, só que a mensagem que eu te ensinei, ela permaneça. Que gere frutos, cara. E com certeza vai gerar e vai permanecer. Amém. Então, assim, minha mãe sempre me falou, Misael, dobra o teu joelho, onde ninguém tá vendo, e conta pra Deus, mas conta nos mínimos detalhes. Ela sempre falava isso. Conta... Cara, como a cor que você quer, a marca que você quer, o jeito que você quer, o modelo, tudo. O cheiro conta.
conta porque ele vai fazer. E, cara, sempre foi assim, os mínimos detalhes fizeram marcantes nos milagres, nas bênçãos, na prosperidade que Deus fez e mostrou na minha vida, entendeu? Então, cara, extraordinário isso. Eu acho que não é nem o receber, né? Mas que tu falou o detalhe que tu pediu, né? A cor, o modelo, tudo, e ser exatamente aquele ali. Porque daí não se torna só mais um, né? Esse cara é mais um tênis. Mas não, ele vem exatamente Fica Especial, marcado, né? Fica marcado. Aquele tênis bem ungido, cara, durou uns 6 anos. Mas foi o mesmo caso do perfume ou o irmão só deu aquele? Não, só foi aquele, podia mas ser, né? permaneceu, né? Foi aquele. Era o tênis do povo, do deserto, lá, 40 anos. Crescia junto com o pé, cara. Cara, mas assim, ó, o mais gostoso de tudo é ver que Deus cuida do cara. Nesses dias a gente fez um podcast aqui e a gente acabou o podcast, a gente subiu ali no Cris. Tu tinha ido embora por causa da Nenê, né? E, cara, era um assunto que eu tinha contado pra Deus e só eu sabia. Sim. Nem a Paty não sabia do meu desespero em cima daquele assunto, assim. E eu dobrei meu joelho e disse, Deus, tu não me ouve? Eu disse assim pra Deus, Deus, parece que tu não tá me escutando, né? Porque eu tenho orado, tenho falado contigo, tenho pedido pra ti, mas parece que tu tá calado, não, acho que a minha oração não tá chegando. Sim. Entendeu? Não tô sendo adorador o suficiente. Aquela questionada assim, né, que o cara às vezes básica, que o cara acaba fazendo. E, cara, isso foi na madrugada. E aí, de noite, a gente acabou aqui, subimos aqui na casa do Cris. E comi lá um belinho prato de sopa, né, cara? Bem gostoso e tal. E tava ali, mas a minha cabeça tava naquele assunto. Sim. Sabe? Eu disse, Deus, tu não fala comigo. E eu conheço os profetas da família, né? Mas aquele dia eu não esperava, sabe? Aí tá, levantamos em pé aí, a galera e tal. Vambora, vamos. Quando nós fomos sair, Deus usou a minha sogra e disse assim, nós temos que fazer uma oração. Eu disse, oh, Deus. Chegou. Mas pensei, não é pra mim. Sim. Né? Cara, e Deus só falou comigo naquele dia. Deus usou as duas, a sogra e uma tia que a gente tem. E a gente sabe quando é de Deus, né? Sim. Deus levantou elas em mistério ali e coisa. Cara, e Deus falou aquilo que eu tinha falado pra ele. Particularidade. O que eu tinha dobrado meu joelho e tinha dito pra ele. E ainda aquele tapa, né, na nuca, assim, né? Ainda Deus disse assim, ainda tu falou pra mim que eu não tava te ouvindo. Só pra ficar esperto. Só pra tu saber, né? Daí, cara, tu sai assim... Sabe? Sim. Meu Deus, Deus faz as coisas assim, cara, que a gente às vezes custa até acreditar, né? Porque são milagres, né? Deus faz cada coisa assim, cara, que é milagre na tua vida e às vezes coisinhas simples. E eu tenho pedido, cara, assim, pra Deus que eu quero começar a enxergar mais as coisas de Deus. Sim. Porque às vezes a gente se preocupa tanto com as coisas desse mundo, cara. E a gente parece com uma venda nos olhos, né? O lado espiritual, você às vezes acaba não enxergando. E daí às vezes tu acaba questionando, Deus, mas parece que tu não tá fazendo nada a meu favor, cara. E Deus tá ali trabalhando, e mexendo isso e mexendo naquilo, te livrando daquilo ali, sabe? Então eu tenho pedido pra Deus pra ele me despertar mais nesse lado. É que lado espiritual. Esse silêncio às vezes nos preocupa muito, né? Nos gera uma inquietação. Mais uma vez eu aprendi que o silêncio de Deus não é ausência, mas é cuidado. É verdade. Entendeu? Às vezes, bom, quantos anos tem seu filho ou filha, não sei. Vai fazer 9 meses agora. 9 meses. Então, assim, não sei se tu já passou por isso, mas se não aconteceu, vai acontecer ainda. Quando tu, às vezes, custa um pouco pra dormir, mas daí tu larga no berço e tu fica olhando, mesmo dormindo. Pra ver se vai se mexer. Então, mas qual é o objetivo de ficar olhando? Cuidar. Mas tá dormindo. Mas você tá ali por um objetivo. Se acontecer alguma coisa, eu tô aqui. Você tá cuidando. Você entendeu? Então, às vezes, com Deus e conosco é da mesma forma, entendeu? A gente tá ali, mas ele tá em silêncio, ele tá ausente. Não, ele não tá ausente, ele tá cuidando. Se acalma, ele tá cuidando. Porque nada na nossa vida sai do controle de Deus. Nada, ele tem controle sobre todas as coisas, sobre tudo. E a gente volta numa palavra que a gente iniciou esse podcast, que é a dependência.
A gente, por mais que duvide, a nossa humanidade grita dentro de nós, dizendo, não pode acontecer, o Senhor me deixou, o Senhor foi pra longe, não sei o que e tal, e tal. Mas no final de tudo, a gente volta, a gente se arrepende, a gente se escabela dizendo perdão, Deus e tal. E daí a gente volta na dependência. A gente entende que a gente tem que ser dependente dele, entendeu? Essa palavra tem, assim, martelado muito na minha mente, porque tem sido marcante, entende? O momento que a gente tá vivendo. Um belo dia tava lá na minha sogra tomando um café, porque, cara, tenho 2 profetas na minha vida. A mãe e a sogra. Entendeu? Sim. Sabe quando Deus diz assim, tu tem que andar naquela linha ali, se tu sair fora, Deus revela pra uma delas. Entende? Então, cara, tu tem que andar ali e pronto. E aí, e o gostoso disso é que assim, ó, antes das coisas acontecer, Deus usa uma delas e já fala. Sim. Vai acontecer tal coisa, pra você se preparar. E aí, um belo dia, eu tava achando que as coisas iam começar a se encaminhar, né? Que ia dar tudo certo e tal. Tava, parece, se ajeitando pra isso. Daí, lá jantando na sogra, Deus começou a usar ela, né? E veio aquele recado direto do céu, quentinho assim. Eu vou te ensinar a viver na minha dependência. Disse, ô Deus. Agora? Agora? Assim, desse jeito? Não vai te faltar nada. Mas eu vou te ensinar. Vai ser um tempo pra te ensinar. Aí que tá. Cara do céu, dia após dia, só dependendo de Deus, cara. Sabe? Pra aprender mesmo, sabe? E daí tem dias que a gente diz assim, não, Deus, eu dependo totalmente de ti, mas se tu puder, tu vai lá e faz por conta. Cara, e daí Deus vai atrasando um pouquinho mais aquela benção, porque tu ainda não aprendeu. Então, sabe aquela frase de que tudo tem um propósito, o versículo, né? Sim. Há tempo para todas as coisas. Cara, a gente vai vivendo isso todo dia. Justamente. Entendeu? Daí tu vai dizendo assim, não, Deus, realmente, aquilo tinha um propósito. Então tem coisas que hoje, que eu tenho medo de perder na vida pessoal, assim, ou, vamos supor, um bem material, alguma coisa assim, que hoje eu tenho medo de perder, mas ao mesmo tempo Deus diz assim pra mim, cara, tudo é do meu jeito. Isso aí. Entendeu? Se acontecer, foi porque eu permiti. Daí tu vai começando a viver assim, sabe? Daí tem respostas, perguntas que você não encontra resposta na hora. Deus faz aquele silêncio, né? Daí tu aprende que Deus... Daí tu vem aqui num podcast, né? E Deus usa as pessoas que estão sentadas na nossa frente para dizer, mano, o silêncio, Deus tá trabalhando. É isso aí. Entendeu? Então, é que nem o Breno falou antes, cara, e essa mesa aqui tem história já, né, Breno? Essa aqui vai... Cara, e essa mesa, que o dia que nós mudar de mesa, eu quero levar essa mesa pra casa, cara. Cada um leva um pedaço da mesa aí. Mas assim, cara, a gente tem aprendido muito. Sim, entendeu? que bênção. Então tu vem aqui às vezes com dúvidas, porque a gente, cara, é que nem tu falou antes, a gente é falho. Sim. Não é porque o cara é filho de pastor que ele é o super-homem. Justamente. Não, tem dúvidas também, tem dúvidas de ministério, tem um monte de coisa, claro. Acontece um monte de coisa. E a gente, mas tu tá quantos anos na igreja? 27 anos, cara, então tem que ser o crentão. Não é, entendeu? A gente tem dúvidas. Tem dias que a gente acha que não vai acontecer, tem dias que acha que as promessas de Deus não vão se cumprir. Daí tu vem assim, às vezes com uma dúvida e Deus levanta uma pessoa ali, sem aquele auê, sem profecia, sem língua estranha, entendeu? Às vezes é na simplicidade, só uma palavra que diz assim, é o tempo. Pronto. Daí tu tá ali, o Espírito Santo diz assim, olha, é pra você, tá vendo? Tem vídeos que às vezes o Breno toma assim, né? Aquele que eu tava escorado assim. A pessoa tá ali falando, cara, e eu tô viajando, Sim. sabe? O Espírito Santo tá levando pra outro lado e tá dizendo assim, ó, tá vendo? Essa palavra é pra você, entende? Então, cara, essa mesa aqui mesmo, de verdade, é uma experiência. Eu tava brincando esses dias, eu até falei, eu disse, cara, tá meio que sendo um divisor de águas, entendeu? Sim. Até no lado ministerial. O antes desse podcast e o depois. Pode ser que as pessoas não vejam isso. Mas a gente que tá aqui, cara do céu. Que bênção. Tá vendo, sabe? Então, e eu sei que da mesma forma que Deus tá agindo na nossa vida, Deus tá agindo nas pessoas, na vida das pessoas que estão assistindo. Com certeza. E muita gente vai se identificar com o teu testemunho de vida. É isso aí. E muita gente vai aprender a pedir diferente. Muita gente, depois desse podcast, desse vídeo que foi feito com você, eu principalmente, vai voltar àquela fé que tinha antes. Sim. Entendeu? Porque eu já tive
várias experiências com Deus de pedir, Deus, eu quero que agora que chova, pelo amor de Deus, eu preciso de chuva, e veio a chuva. Pronto. Entendeu? Só que com o passar do tempo, às vezes parece que algumas coisas vai atrapalhando, tu vai perdendo aquela fé que tu tinha. Então, cara, esses testemunhos têm sido bênção pra renovar, né, cara? Renova a fé, renova a esperança, entendeu? Você sabe que tu vai passar o deserto e não vai morrer. Porque daí tu vê que, Deus, mas esse deserto tá tão difícil, daí vem um abençoado, conta a história dele que foi 50 mil vezes mais difícil que a tua. Aí diz, cara, o cara não morreu, tá aqui então ainda. Eu vou viver também. Então, cara, assim, é gostoso, entendeu? Sim. E se não tiver muitas visualizações, cara, nós estamos aqui aprendendo. Com certeza. Entendeu? Com certeza. Pro nosso crescimento espiritual, o nosso crescimento como ser humano, pra mim tem sido de muita importância isso aqui. Sim. Entendeu? E a gente começa a fazer amizades, né? Quando o pastor Jonathan Lara falou, eu brinco de novo. Não, eu não posso ir, mas chamo o meu piá lá, o Misa. Piá, que piá? Você tem filho deles? Não, tem o meu piá lá. O piá é fera, tem bagagem. Eles, cara, o piá tem bagagem, né? Tipo... Tem bagagem. E tem bagagem, né? E se fosse continuar as histórias aí, ia virar a noite aí contando. Mas assim, mano, já quero te agradecer pelo tempo que você veio aqui também. Amém. E a gente vai visitar você lá no EFAP. Lá, benção. Vamos lá num culto lá, a hora que tiver um culto de jovens lá. Fala pra nós que nós vamos lá ver. Fechou. E que Deus continue te abençoando e que Ele continue te guardando, né? Amém. Abençoando o teu ministério, porque a gente já vê que é linda a forma que Deus trabalha na tua vida, né? Eu acho que tem muitas pessoas que queriam ter isso. Sim. Né? Que queriam ter esse achego com Deus e que nem o Breno falou antes, a gente às vezes limita muito as coisas de Deus. Isso. Né? Mas pra mim também tá sendo de experiência essa conversa que a gente teve hoje, porque a gente tem que parar de limitar Deus. É isso aí. Tem que chegar, dobrar o joelho, papo reto, né? Fazer aquela oração sincera, porque Ele tá nos ouvindo. É isso aí. E Ele vai nos abençoando. E eu quero te agradecer Amém. por você ter vindo aqui hoje. Contado um pouco mais. Eu sei que tem muito mais testemunho, né? Muito mais testemunho para contar. Mas a gente vai marcar outra hora aí. Com certeza, sempre à disposição. Vai ter a parte 2, a parte 3 e vai continuando. E que esse podcast que dure eternamente aí, né? Por muito tempo. E a gente esteja lá com os cabelinhos brancos aqui contando, né? É isso aí, a primeira 30, vez. 40 anos atrás, quando eu estive nessa mesa. Mas que continue, Deus continue abençoando a todos nós. Amém. E abençoando a tua vida, a vida do teu pai, a família, né? Para que esses ministérios continuem, porque a igreja precisa de homens de Deus. Amém. Isso Né? aí. A igreja precisa de homens compromissados com Deus. É isso que eu sempre digo assim, eu tô falando com Deus ultimamente, que eu quero, se Deus quer me levantar para o ministério, que eu seja diferente. Isso. Entendeu? Que a gente seja compromissado com as coisas de Deus. Aquela seriedade que você, né? Porque esse negócio, esse evangelho de oba-oba, esse negócio de você usar a fé das pessoas para dinheiro, para isso, para aquilo, cara, isso não é evangelho. Usar para um enriquecimento Exatamente. próprio e tal, né? Entendeu? Tanto que, antes de terminar, eu vou contar uma experiência que eu tive. Cara, um sonho meu de criança. Sim. Que via aquelas promessas, que um dia você vai ser pastor, um dia você vai ser pregador, e eu sempre dizia assim, Deus, né? Então me dê uma empresa porque eu não quero viver da tua obra, sabe? Cara, mas chegou um ponto que eu recebi uma mensagem que Deus disse assim, se for preciso, eu mexo em tudo que é teu para você fazer a minha obra, mas para você fazer do jeito que eu quero, entendeu? Aí, hoje, eu tive que mudar a minha oração, cara. Se Deus, se for da tua vontade, eu ir pra obra, eu fazer a tua obra, eu exercer a tua obra, seja do teu jeito. Sim. Né? Faça do teu jeito. Porque quando você assume isso, né, que você para de lutar contra a maré, que tu para de lutar com Deus, porque às vezes a gente fica lutando com Deus, não, mas eu quero isso, eu vou fazer, mas eu quero isso, eu vou fazer, sabe? Daí Deus começa a trabalhar diferente. Passa por um processo, é doloroso? Mas lá no final você vai ver, né? Lá no final você vai ver. Hoje teu pai tá numa igreja boa, tá em Chapecó,
mas passou pelas igrejas perrengues. Com certeza. Né? A Com igrejinha certeza. que só tinha vocês de membro. É isso aí. Entende? Então Deus, ele molda a gente, ele trabalha do jeito que ele quer, faz como ele quer, mas a gente vai sobreviver. É. Né? Então, mano, eu te agradeço por esse Amém. bate-papo aí. Eu não te conhecia pessoalmente e nem por vídeo. Nem sabia que você existia. Vou ser sincero aqui. Sim. Mas assim, cara, já dá de ver assim no teu papo que você é um homem de Deus. Que bom. Né? E que a gente tenha mais gente assim na igreja. Amém. E que a gente também possa se espelhar em pessoas assim. Amém. E que daqui pra frente a gente construa uma amizade aí, Com pesada certeza. aí, né? E que precisar de nós também. A gente só não compõe música, toca mais ou menos no violão. Mas o que precisar de nós estamos aí. Benção. Beleza, Benção. mano? Muito Benção. obrigado, tá? Eu que agradeço vocês aí, Breno. O Wellington não é aquela puxação que a gente fala, mas, cara, como eu falei pra vocês antes da gente iniciar aqui, que bom que vocês deram o pontapé, deram início a esse projeto, cara, que é maravilhoso, maravilhoso. A gente precisava realmente de pessoas assim como vocês para investirem nesse ramo, investirem nesse meio, né, que está sim em alta hoje, mas a gente precisava de pessoas como vocês, tá bom? Que levassem a mensagem de Deus, a palavra de Deus, a verdade, né, melhor dizendo, para todo mundo. Então, cara, meu desejo é que sim, esse podcast dure muito, 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 que não tenha um fim, então. Amém. Mas que Deus continue abençoando vocês, a vida de vocês, a casa de vocês, e que dê força, cara, pra vocês não desistirem, pra vocês Amém. aguentar aí, tá bom? Amém. Glória a Também Deus. quero te agradecer já. Muito obrigado por separar esse tempo para nós, Amém. contar um pouco do seu testemunho. Creio que vai ajudar muita gente aí, como nos ajudou também, né? E a gente pode ver que uma pessoa tão jovem também pode ter, né? Bagagem uma espiritual. baita bagagem, Amém. pode se entregar de verdade, que isso não é perca de tempo, né? Sim. É um investimento, né? Isso aí. A longo prazo, a curto prazo e não tem fim. Muito obrigado Isso. mesmo, que Deus continue abençoando sua família. Teu pai que vai estar aqui daqui uns Semana daqui que uns vem? dias, semana que vem já vai estar aí, vai cutuca ele. Fala, te prepara. vai lá. E acho que é isso. E você que estava nos assistindo até agora, meu muito obrigado. Que Deus abençoe você também. Continue nos acompanhando. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal para não perder nada. Compartilhe com seus amigos, com seu familiar. Com certeza tem coisa para aprender ainda aí no reino de Deus, como a gente sempre fala. Então, Deus te abençoe e até a próxima. Amém. Deus abençoe. Isso aí.